que acontece por trás das câmeras, a gente te conta aqui no PridiaCast. Hoje a pauta é a profissionalização do mobile, né? E a gente está aqui hoje com a Fabi e comigo, que sou a Laura. Eu sou fundadora, uma das fundadoras da Nativa, né? Content, que é uma produtora 100% mobile. E eu trabalho com a área há mais de 7 anos, então estamos aí na pista há muito tempo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da profissionalização do mobile, porque de fato é um mercado que evolui a cada dia, né? Todo dia tem uma evolução, todo dia tem uma novidade, uma mudança, e é isso. E hoje a gente está aqui com a Fabi, né? A convite da Pridia, nós dois estamos aqui, e eu vou deixar a Fabi se apresentar também. Bom, eu sou a Fabi, de formação eu sou publicitária. Mas eu comecei trabalhando com cobertura mobile tem 3 anos e meio. Caraca. E, paralelo a isso, eu também trabalho com estratégias de comunicação para grandes marcas e eventos, coordenação de times e produção mobile em tempo real, especialmente aqui em São Paulo. Babado, né? Caraca, eu não sabia que você, estava 3 anos. Eu achava que era muito mais. Você achava? Achava, amiga. Real. Olha, não, tem 3 anos e meio. Mas, engraçado que quando eu comecei, assim, não tinha nenhuma referência no Brasil pra eu olhar. Sim. Caraca. E você foi uma delas, né? Ai, gente. Que ela já tinha Não fundado, paguei ela pra falar isso, tá? Eu juro por Deus. já tinha fundado essa função. E aí eu comecei a te Sim. acompanhar desde então. E aí não tinha outra. Era você. Caraca. Nossa. Parabéns. Obrigada por ter me inspirado. Ai, velho, não sabia dessa informação. Me pegou de surpresa. Muito obrigada, amiga. Bom saber disso. Hoje somos amigas, entendeu? Sim, Além eu de, acho o máximo. de colegas de trabalho, né? A gente também trabalha muito juntas, mas também somos amigas. E que bom, né? Que a vida nos uniu, então, eu cara. Eu acho também. Pô, lá de eu, né, introduzindo também um pouco. Eu comecei em Brasília, né? Então, não comecei aqui em São Paulo, como você sabe. Então, é muito legal, saber que, pô, você é de Minas, né? Uhum. E aí, São Paulo nos uniu, entendeu? Sim. Estamos aqui na Sala Sampa. E na verdade, Rock in Rio nos uniu, né? Sim. Pela primeira vez, pessoalmente. Sim. Mas muito obrigada por ter, né, contado isso, sem dúvidas, muito especial. Mas esse episódio a gente quer falar mais sobre essa questão de profissionalização do mobile, né? Como eu introduzi, o mobile é um mercado que ele muda o tempo inteiro, que, pô, de 3 anos atrás, né? Quando 3 anos e meio atrás, quando você começou e, sei lá, 6 anos atrás, quando eu estava começando, muita coisa mudou. E pelo menos eu, quando eu comecei, eu estava entendendo ainda que aquilo ali poderia ser uma profissão, né? Se aquilo ali era uma tendência, uma modinha, né? Como várias coisas que surgiram aí, por aí no mundo. Ou se era realmente uma nova evolução ali dentro do audiovisual, sabe? E com o tempo eu fui percebendo que, de fato, né? Foi uma evolução no audiovisual. E aí, a pergunta, assim, inicial, para a gente começar a falar sobre esse assunto, é que hoje a profissão ela se popularizou. Sim. Total. Assim, muito. Todo mundo já sabe que existe, todo mundo já sabe a importância também, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha com isso aqui, né? Que é um celular. E todo mundo tem um celular no bolso, sabe? Não necessariamente um iPhone, né? Mas todo mundo tem um celular. E tem uma câmera ali, mobile. E a questão é, será que todo mundo que tem pode trabalhar com isso? Aí eu te pergunto, me conta aí sobre isso. Não. Eu tentando responder de uma forma delicada, né? Então, eu acho que, no geral, eu defendo que a pessoa tem que começar no melhor na condição que ela tem. Sim. Até ter condições de melhores para ser melhor ainda. Mas eu vejo, assim, que tem muitas pessoas que só têm o celular e já introduzem no mercado e acabam até queimando um pouco o setor, tanto de precificação quanto de nível de entregas. Então, a resposta, na verdade, é não. Assim, eu acho que vale, antes de tudo, o estudo. Eu acho que ele é muito importante. Para depois você construir mesmo a sua carreira, construir um portfólio, que eu sei que nem todo mundo tem. Sim. E aí eu até me incomodo um pouco, às vezes, com as pessoas dizendo, tipo, nossa, mas que lindo, qual iPhone você tem? Então é por isso. E assim, não é isso, né? Não é isso, gente. Não é isso. Então, não é qualquer pessoa que conseguiria fazer esse tipo de conteúdo, né? Tem muita técnica e muito estudo por trás. Sim. E eu estudei muito, né? A gente estava falando, você também estudou antes disso. Sim.
Então, quando eu vi que era uma oportunidade, assim, eu estudei muito sobre audiovisual, sobre movimentos de câmera, iluminação, de cinema mesmo, porque Sim. a gente adapta para nossa realidade. Total. E não é só ter um celular, e não é só ter o último celular da Apple. Que foi lançado. Que vai te fazer ter um bom resultado. Eu concordo, como eu falei, assim, eu não acho que uma pessoa com celular, só ela ter o celular já é, tipo assim, tem um celular, então eu posso ser mobile, eu tenho um celular, então eu posso cobrir. Eu acho que existe um esforço, né, como você falou, que é necessário ser feito hoje em dia. Quando a gente começou, a gente tinha poucas coisas, né? Poucos insumos. Como você até citou, né? Tinha poucas pessoas na área, então não tinha muita referência do para onde ir, entende? Então, hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. Hoje em dia, por mais que, infelizmente, nem todos os cursos, né, que temos disponíveis sobre a área são cursos de fato que... né? É um assunto delicado. Mas nem todos os cursos, de fato, são 100% honestos, vamos botar. Isso, ótimo. Mas, com certeza, se juntar um pouquinho de cada informação que a gente tem na internet, acredito que a gente consegue absorver muita informação, absorver muita coisa, Eu estudei muito no YouTube, inclusive. Sim. E a gente acaba que... Nós, pelo menos quando começamos, a gente estudou muito sobre, de fato, o audiovisual, né? Porque o que a gente tinha acesso, pelo menos eu, era foto e vídeo. Tipo, foto com câmera, né? E vídeo com câmera. Então, com base nisso, a gente começou a meio que adaptar ali pro que a gente tinha acesso, que era o celular, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, tem acesso a muito ensino mesmo, por ter se popularizado. Isso é um ponto até positivo. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né, com as informações que tem na internet sobre a área em si. Mas eu acho que você ter um celular já é o primeiro passo, né? Sim. E independente, assim, da marca, independente de qual modelo. E qual era o seu primeiro? Que você começou mesmo? Cara, o meu primeiro era um 6. Não era nem um 6S, era o 6. iPhone 6? iPhone 6, um rosa. Aquele bem... Mentira. Ele chega em show, assim, depois de um tempo, sabe? Usei ele durante, sei lá, uns 5 anos, cara. Caraca! A gente iPhone. pode dizer que você foi a fundadora, pioneira Não fala no isso Brasil. não, fala isso não, porque aí gera problema. Mas aqui, e aquele vídeo que a gente tava falando que você postou do Saulo, foi qual iPhone? Foi o 6. Então, é uma prova. É uma prova. É uma prova que o celular não é o que define, né? Não é. Porque ficou muito bom. É mais a questão realmente do seu olhar mesmo, da questão da edição. Eu editei como eu postei, né? Eu editei na época no InShot. Então... E você se preocupou com a emoção do vídeo, né? Então... Eu lembro que tem os instrumentos de pertinho, as pessoas felizes se abraçando, close out, close... Enfim, ficou muito bom. Pois e eu era um iPhone 6. E era um iPhone 6, sabe? Eu comecei com 11. Caraca. Eu quase o dobro. Nunca tive 11, não. É quase o dobro. Mas também, depois de 3 anos, né? Vamos botar assim, que você começou e já tava, né? Já tinha uma evolução nessa questão da Apple e em questão de até equipamentos também evoluiu muito, né? Nessa questão do mobile. Mas é isso, é muito importante, assim, pra quem tá começando. Pode começar na área do mobile, tem oportunidade, entendeu? Tem mercado, graças a Deus, hoje em dia a gente sabe que tem mercado. Mas é muito importante que... você viva o processo, né? Claro que eu fui botar aí uns 3 anos, 2 anos para eu conseguir, de fato, ganhar um reconhecimento na área e conseguir, tipo, meio que ter boas oportunidades que eu sempre sonhei. Demorou um tempo. Hoje em dia a gente tem mais acesso rápido a essas coisas, né? E no começo você sentia um preconceito? Sentia. Mas como as pessoas falavam com você? É porque quando eu comecei, eu já trabalhava antes com arte, né? Então as pessoas já me conheciam, pelo menos lá em Brasília, as pessoas já me conheciam, algumas relacionado ao que eu fazia com lettering. E aí me linkavam como uma menina que faz stories bonitos, né? Então, era uma coisa que poucas pessoas sabiam fazer. Então, ao mesmo tempo que eu era meio que julgada, assim, tipo, meio... Mano, ela trabalha com celular, tipo, como assim? Era aquela coisa, tipo, ela trabalha com celular, mas eu não consigo fazer isso. Então... sabe? No caso, a pessoa falava, eu não consigo fazer. Então, meio que era um julgamento do tipo, mano, ela tá ganhando dinheiro com o celular, mas é isso. Mas chegava pedido de orçamento pra você fazer com o celular? Tipo, faz isso pra mim? Ah, tá. Chegava.
Graças a Deus, mas era aquela coisa, né? Não era aquela coisa valorizada, né? Sim. É tipo, a pessoa queria por questão de estética, porque realmente era uma questão visual, né? Sim. Mas não era uma coisa que a pessoa via como, de fato, uma profissão, via como, de fato, uma coisa que custa, entendeu? E eu também, na época, não sabia nem como precificar, gente. Sim, Demorei pra poder, né? Enfim. Sim. Mas é isso. E você, tipo... Qual é a pergunta? A mesma pergunta que você me fez. No começo, né? Tá. Me perdi, galera. Editor, desculpa. Então... Se perdeu no personagem. Então, porque... Deixa eu pensar. Porque, na verdade... Eu não escolhi ser isso. Me explica isso aí. Né? Como é que você começou, assim? Então, aí... É verdade, eu nunca parei pra pensar. Mas, assim... tem um grande festival, o maior festival de inovação da América Latina, acontece em Minas. O Hackathon. Isso, Okay. que é o Rectal. Rectal. Isso. E o meu amigo é um dos fundadores, e aí ele me chamou para fazer repost no Instagram. Uhum. Só que um pouco antes disso, eu adoro estudar tendências. Uhum. E eu tinha estudado que os vídeos iam dominar toda a comunicação. Sim. Que todos os lugares que a gente iria, precisaria de um vídeo, todas as redes sociais, o tempo todo, um volume muito alto. E aí eu falei, nossa, interessante, acho que daqui vai sair alguma profissão. Ou uma demanda alta, ou alguém precisa estudar muito sobre isso. Mas assim, deixei quieto e tal. Aí ele me chamou pra fazer os reposts e aí acabei fazendo alguns vídeos, assim, bem ruins. Eu gostaria de te mostrar depois, é muito ruim, é muito ruim. Só que, assim, foi tão incrível que, assim, aumentou os números do evento, os cliques no link, aumentaram as visualizações no perfil. O alcance, né? Isso gerou um valor, assim, agregado ao evento. E aí eu comecei a ver potencial no meu trabalho ali, porque como eu sou publicitária, mas eu sempre atuei no setor onde eu me identificava que, por incrível que pareça, era o setor comercial. Então, eu trabalhei com inovação, mas voltada ao setor comercial, agências e tal. E eu me sentia confortável nessa função. Só que eu sentia falta ainda de mostrar números e dados e conversões. Só que, acho que por um longo período, eu talvez não me sentia tão, assim, capacitada ou presente ali em oportunidades para que gerar números, né? E na hora que eu vi que gerava número, aumentava a venda, aumentava a percepção de valor do evento, eu falei, caraca, isso é muito legal. Isso é muito inteligente. Você estava vendo com um olhar de números, né? Sim. Que é uma coisa que nem todo mundo se atenta. E não é só fazer vídeo, ficar bonito e o evento ficar bonito, né? Total. E aí eu vi potencial nisso e posteriormente, em seguida, né, o Rectal ele teve 4 dias. Aí na segunda-feira um grande evento da região também me pediu. E aí foi indo, né, até que uma marca de São Paulo, que é a Bal Clothes, fez um evento. E também entrou em contato comigo lá em Minas Gerais. Eu falei, nossa, então realmente... É um mercado. Tem potencial. Então, eu não me senti desvalorizada porque as pessoas vinham atrás de mim. Eu me sentia mais desvalorizada no quesito quando me toquei, né? Na questão do orçamento mesmo, quando eu comecei a precificar. E entender que eu precisava precificar daquilo ali de uma forma justa, entendeu? E aí foi o momento que eu me senti desvalorizada. Mas, tipo, de fato, quando esse ponto que você falou das pessoas virem atrás, por ser uma novidade, por ser de fato uma tendência em algumas pessoas enxergarem isso, eu não me senti desvalorizada nesse sentido, assim. Acho que é mais a questão de precificação, quando eu comecei a me atentar. Porque, como eu te falei, como meu principal trabalho era com arte. Então, tipo, meio que essa questão do audiovisual, no início, por mais que eu estava me desenvolvendo, era meio que um hobby. Sim. Passou a ser um hobby. Era uma coisa que eu fazia que complementava também o que eu fazia com o lettering. Porque eu precisava me gravar, eu precisava me promover na internet. Sim. Então, tava tudo linkado, sabe? Pra alcançar, meu trabalho com arte, alcançar mais, sabe? Então... perdi o fio da meada. Calma aí. Sobre valorização. Isso. E aí... então, assim, quando foi acontecendo das pessoas virem atrás de mim e quererem trabalhar com aquilo ali, foi quando eu falei, cara, demorou um tempinho pra entender que eu podia receber por aquilo, entendeu? Tá. E aí eu falei, cara, eu posso realmente
precificar isso aí. E é difícil os primeiros orçamentos, né? E aí foi o momento que eu falei, vai ser difícil isso aqui. Porque não existia uma tabela, né? Tipo, olha, é assim que é precificado. Sim. Então, já fiz coisas assim... Total. Muito baratas, Não, sabe? eu também, completamente. Não, é engraçado porque são dois começos diferentes, né? Porque você viu números, né? Tipo, de fato, porque era uma coisa que você já tinha na sua vida, vamos botar assim. E eu vi mais a questão de... Era um hobby pra mim. Eu gostava muito daquilo, de fazer aquilo, de trabalhar com episódio, enfim. E... Só que eu já cheguei a trabalhar com câmera mesmo, sabe? Tipo, já me aventurei com câmera. Tanto com essa questão de foto, quanto com questão de vídeo. Mas eu não me conectava, assim, com a questão de câmera. Não sei, eu não sei explicar. Mas eu gostava dessa questão de conseguir desenvolver ali com o celular, sabe? Então, quando eu vi que, isso aqui pode ser de fato uma profissão, aí foi quando eu comecei, eu falei, não, então eu tenho que precificar legal. Aí lascou. Aí foi quando eu olhei e falei, vai ser difícil. Mas como eu sempre gostei muito, falei, não vou desistir, não. Nem sei, de verdade, assim, eu olho pra trás e fico pensando, eu falei, cara, é muita coragem. Né? É muita coragem. Porque eu tinha uma coisa já muito estável nessa questão do lettering, assim, dessa questão artística. Que massa. E o lettering tava... do nada, ele deu um boom, né? Muitas pessoas começaram a conhecer lettering, começou a surgir produtos. Caneta para fazer lettering. Tipo, gente Isso usava... na pandemia ou pós? Um pouco antes da pandemia e durante a pandemia. Fez um boom, assim. Então, eu já tava no meio, entendeu? Tá. Então, foi eu poderia ter crescido muito mais, mas aí eu simplesmente troquei de profissão. E aí, hoje em dia, o lettering, pra mim, ele é um hobby. É o contrário. É o contrário, sabe? Então, hoje eu olho e falo, cara, muita coragem. E eu acho que o que não me fez desistir mesmo foi essa questão de gostar de fazer o que eu, sabe? De me identificar com aquilo ali, enfim. De ser uma questão também de... Uma forma artística também, né? De se expressar, né? Sim. E por muito tempo foi. Até hoje, na verdade. E uma pergunta que eu te faço. Quais os desafios, assim, da profissão do mobile que você acha que existe hoje? Hoje? Antes e hoje. Vamos assim. Tá bom. Então, antes foi essa questão da precificação. Assim, eu acho que assim, acho que se você tá começando, vale a pena você até fazer de graça pelo portfólio. Sim. Porque depois, para você oferecer um serviço muito barato e subir, é um processo um pouco difícil de conseguir. E hoje o desafio, acredito, que eu acho que pelo boom da profissão, né? Mas a gente tem uma vantagem que a gente começou antes. Então, a gente acaba estando a gente tem um portfólio um pouco mais robusto, né? Com grandes marcas e tal. Então, automaticamente, essas marcas preferem contratar gente que tem um pouco mais de bagagem, né? Total. Mas eu acho que esse boom que deu agora dessas pessoas, tem muita gente que não é ainda, ou não tem ainda uma capacidade, assim, para fazer esse tipo de trabalho, mas não é nem sobre isso. É o contrário, é se posicionar como uma pessoa muito incrível, vendendo cursos, entendeu? Então, tem essa questão de iludir o outro que está começando. Sim. Tem muita gente que eu vejo vendendo curso, oferecendo oportunidade de trabalho, e assim, não existe, sabe? Então, acho que essa popularização do mercado atrapalha um pouco quem tem uma bagagem um pouco mais extensa e que estudou mais. E atrapalha também a questão até para as pessoas novas que estão chegando, né? É uma coisa que atrapalha quem já está e quem está chegando. Porque eu acredito que tem muitas pessoas que estão chegando agora na área e que realmente querem, entendeu? Então, esse tipo de coisa meio que atrapalha, porque acaba que eu queria usar outra palavra, sem ser a que eu estou pensando aqui agora. Mas eu acho que a palavra é realmente atrapalhar o mercado. Eu não quero usar uma palavra que eu acho que talvez vai ficar um pouco meio... Tá bom. Meio escroto da minha parte. Mas, falando, né, respondendo a pergunta também sobre essa questão de quais são os desafios, né, do mercado mobile, para mim, antes sempre foi a questão da precificação, sem dúvidas. Porque eu, de fato, eu acho que o meu maior acerto foi não me importar com o que os outros estavam achando do que eu estava fazendo, ou não me importar com o fato de eu não ter os melhores equipamentos, sabe? Eu comecei com o que eu tinha, e eu acho que
até uma dica, né, para quem tá começando. Não, é porque hoje em dia a gente tem muito acesso a outras pessoas, então a gente se compara muito. A gente, sabe, em vez de buscar de fato referências, de se inspirar, a gente acaba se comparando. Sim. E é normal do ser humano, né? Sim. Mas eu acho que quanto menos você se compara, e foca realmente na sua evolução, e foca realmente em fazer com que você tenha acesso, aproveitar o que você tem acesso, o seu celular que você tem hoje, o aplicativo que você tem hoje, as pessoas, né, as oportunidades que você tem, é muito mais importante do que você se comparar com o processo do outro, né? Também acho. Então eu acho que esse foi o meu maior acerto, e acredito que seja um desafio para quem está começando, entendeu? Hoje. E eu fiz isso de uma forma muito espontânea, assim, uma forma muito sem perceber o que eu estava fazendo. E hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto me ajudou. Então, é uma dica aí para quem está começando. Mas, sem dúvidas, o meu maior desafio antes era a questão da precificação. E hoje eu acho que a gente compartilha do desafio, dessa questão da popularização, do lado negativo disso, né? Isso. Mas uma questão também que eu acho que é um dos maiores desafios, pelo menos pra mim, assim, porque hoje eu tenho a Nativa, né? E aí, como somos uma produtora 100% mobile, de criação de conteúdo mobile, hoje eu tô no papel não só dessa questão do mobile, de fato, de estar ali captando, que eu ainda trabalho com isso, mas também de escalar pessoas, né? De contratar mobile. Então, pra mim, tá sendo um desafio muito grande, porque tem muita gente boa no mercado. Sim. Sabe, em questão de na parte prática, né? Mas algumas questões de entrega e tal, mas algumas questões relacionadas às responsabilidades, questões relacionadas à postura, entendeu? Eu acho que é um dos meus maiores desafios, assim, atuais, sabe? No mercado. Porque, enfim, como eu falei, tem muita gente boa que, de fato, edita muito bem, que, de fato, tem bons equipamentos, entendeu? Tem um olhar legal, mas às vezes peca ali na questão da postura. Sim. Às vezes peca ali na questão da responsabilidade. Porque a gente trabalha, a maioria das vezes a gente trabalha onde as pessoas se divertem, né? Então, eu demorei pra perceber isso, inclusive. Mas a gente trabalha onde as pessoas se divertem. Então, acaba que, para quem tá chegando agora, ou então chegou há pouco tempo, é muito difícil dividir as coisas. Sim. Entendeu? De entender que, cara, você tá ali, você pode fazer seu network, né? Você pode conversar com as pessoas, você pode conhecer pessoas, enfim. Porque faz parte do nosso trabalho. A gente trabalha com comunicação, entendeu? Então é muito importante que a gente, né, saiba se comunicar. Mas a gente tem que ter cuidado como se comunica. Sim. A gente tem que ter cuidado como se porta, entendeu? Tem essa noção de responsabilidade. Então eu acho que são coisas que me preocupam. E estão me preocupando cada vez mais. Então, eu falei também na questão da dificuldade como mobile mesmo, acho que tem um mercado. Mas quando eu vou montar equipes também, assim, é incrível. Realmente, existe uma grande dificuldade das pessoas se posicionarem ali. Sim. E antes, eu acho, mostrar o que fazem. Porque quando eu vou montar a equipe para esse grande evento, ano passado foram 80 pessoas. Caraca. E era não só mobile, né? Não, era tudo. Era fotógrafo e tal. E eu pedia, né, para as pessoas se inscreverem, colocar portfólio. Sim. E assim, a maioria dos perfis eram fechados. Ô, gente, faço não. Sabe? O Instagram fechado, ou eu pedia para colocar, por exemplo, o melhor conteúdo que você já produziu e colocava, sei lá, um site aleatório. Só para poder... E só para se inscrever. E assim, a gente precisa olhar um por um. Não é só preencher ali um cadastro, né? E eu recebia mensagens assim também. Eu adoraria trabalhar com você, mas eu nunca trabalhei com audiovisual. E o formulário de pesquisa ali era sobre o audiovisual. Sim. Uma coisa é você, tipo assim, é importante você dar o primeiro passo, né? Sim, mas de, assim... pelo menos estudar, de entender, total, enfim. Um exemplo, olha, eu não trabalho com isso, mas eu faço isso, te atende, Aham, sabe? sim. Então, existe uma dificuldade antes disso, que é saber se posicionar também. Sim. E reflete no que a pessoa é. Uhum. Porque se a pessoa não consegue fazer o antes, imagina como ela vai ser no trabalho. Sim. Que tem toda essa questão da postura... da comunicação. Sim, vamos falar sobre isso. Dá pra gente perceber o perfil da pessoa Sim. antes mesmo de contratar. Dá. E é uma coisa muito importante, assim, de perceber. E eu acho que é, inclusive, uma vantagem de
quando eu decidi, né, meio que mudar também um pouco dessa chavinha de não ser só uma mobile, mas também hoje em dia, né, ter a produtora e de escalar isso de fato, foi muito através dessa minha preocupação, como eu falei, que para mim é um desafio hoje, sabe? Porque na hora que eu vou escalar ali uma equipe, eu quero ter 100% de certeza que aquelas pessoas, elas vão entregar para aquele cliente meu. E eu quero deixar o cliente seguro disso, porque eu sei o quanto de pessoas, de clientes e de contratantes, enfim, agências e marcas que acabam sofrendo com essas coisas, entendeu? Então, eu acho que não só eu que tenho uma produtora, e quanto você que faz equipe, coordena e tudo mais, e coordena eventos, enfim, mas também outras produtoras do audiovisual que são focadas no audiovisual no geral, e até agências precisam se preocupar com isso. Sim. Precisam entender que existe isso e confiar, entendeu? Na decisão ali e na orientação da gente, entendeu? Sim. E lembrando de outra dificuldade também agora no nosso mercado mobile mesmo. Tem muitas agências que fazem o planejamento, mas não são pessoas que já trabalharam com vídeo, por exemplo. Ou que pelo menos querem entender. Entendeu? Então, chega muito planejamento que não é executável e que não é compreensível de fazer. Então, esse, para mim, é a maior dor quando eu sou contratada para trabalhar e aquele planejamento não dá para fazer. Ou a gente tem que fazer independente das condições. Sim. Principalmente em grandes eventos, assim. Sempre chega alguns conteúdos muito complexos ou inviáveis de produzir. E aí você vai entender ali a essência, muitas das vezes não comunica com a marca. Sim. Assim, acho que todas as vezes não comunica com a marca. Sim. Então, eu vejo uma falha também entre a marca e até chegar em nós. Para mim, hoje, é a maior dificuldade, assim. Sim, porque essa ponte, né? E é uma questão, tipo, que geralmente no nosso cenário, alguns cenários são assim, né? No caso, a marca contrata a agência e a agência contrata a gente, vamos botar assim. Sim. Então, a agência meio que é a ponte, é muito importante que a agência entenda dos dois lados, entendeu? Justamente para o resultado ser 100%. Entendeu? É aquela questão de todo mundo sair ganhando, sabe? Então, eu acho muito importante também ter essa preocupação. E é muito chato quando chega uma coisa que você olha e fala, gente, isso aqui não foi feito pra gente. E às vezes eu não digo nem de complexidade de conteúdo. Às vezes a gente tem um influenciador para entrevistar e as perguntas não condizem com o estilo de vida dele, com o que ele é. Sim. E eu como publicitária também, eu sinto e falo, nossa, se a gente fizesse assim, ia ser tão mais legal, o alcance ia ser muito melhor. Sim. E a gente fica sem muito poder ali, né? A gente só meio que um fantoche que capta e edita. Executa o que foi planejado. Exato. E eu acho que é muito importante, tipo, cada vez mais as agências, as marcas, enfim, ouvirem o nosso lado de cá. Isso. E não só a questão do mobile, mas, tipo assim, até a questão do filmmaker, a questão do fotógrafo, do audiovisual no geral. Eu acho muito importante as agências, as pessoas da comunicação, da publicidade, passarem a se comunicar com a gente, entendeu? E a perguntar sobre... tirar as dúvidas, entendeu? Porque se você não executa aquilo ali e você tem alguma dúvida sobre o nosso trabalho, sobre a nossa entrega, cara, pergunta, é melhor. Para justamente não acabar meio que você entregando algo para o seu cliente que não tá ali 100% e a culpa não vai ser só da gente, entendeu? Então, eu acho muito importante ter essa comunicação, gente. A gente trabalha, é uma coisa que eu sempre falo, a gente trabalha com comunicação. Então, é muito importante que a gente se comunique, entendeu? É uma coisa muito simples, sabe? E tá tudo bem, sabe? Eu acho que tá todo mundo ali querendo... principalmente quando a gente entra num trabalho, a gente tá todo mundo em prol a uma coisa. Entendeu? Ninguém quer que aquilo dê errado, sabe? E temos consciência disso. Então, a gente entende também que nem todo mobile tem essa questão de querer se meter nesses meios, né? A gente entende disso também, gente. Não é obrigação. Não é obrigação. Não. Realmente, tem gente que realmente é aquele rolê do executar o que tá sendo pedido e acabou. Mas tem gente, como eu e a Fabi, pelo visto, que gosta de estar ali desenvolvendo, até porque trabalhamos com criatividade. Então, a gente gosta de propor, gosta de entender, de compreender o que a gente está fazendo e não ser só um fantoche, entendeu? Com o celular na mão e com o CapCut pago. Sim. A gente sabe que existe uma produção de vídeo, né, com câmera e tal, igual essa que a gente está fazendo aqui agora, enfim. Mas existe a produção do mobile. E eu acho que qual a diferença que você enxerga disso? Dessa questão da entrega? Onde a produção de vídeo
de filmmaker, vamos botar ali, entrega, que o mobile não entregue, e vice-versa, sabe? E se é uma coisa que complementa ou se é uma coisa que, é disputa. Creator versus filmmaker. Existe isso, gente? Disso. Primeiro, se complementa total. Completamente. Assim, não há discussão. Eu não acho nem que há temas para ser falado, assim. Se complementa, Sim. total. E o mobile, ele é interessante porque ele conversa diretamente com o público de uma maneira mais orgânica e até acolhedora, assim. Então, a linguagem do mobile, ela comunica diretamente nas redes sociais. Não é viável usar um filmmaker câmera para TikTok, por exemplo, ou até para ali para os stories no Instagram. Não porque eu acho que esteticamente falando, ela não dá essa profundidade que a gente precisa para se comunicar rápido com o público-alvo. Sim. Só que não só sobre isso, é complexo, né? Porque o celular a gente só grava, edita e já manda. A câmera a gente tem um processo um pouco a mais, né? Sim. De logagem de arquivos e tudo mais. Então, é nítido, assim. Teve uma vez que eu fiz um teste de postar um conteúdo recap feito por mobile num evento e, posteriormente, postar um recap por câmera. E o do mobile, ele performou, assim, muito melhor. Acho que foram 6 vezes melhor do que com câmera. Mas não é porque era melhor o conteúdo. É sobre plataforma. É sobre a plataforma. Sim. Então, comunicou melhor com o público-alvo. Ele se sentiu mais pertencente ali. E a gente comunicou conforme a plataforma quer. Então, é isso. É saber onde colocar as pessoas nas suas posições, assim. E tem mercado para todo mundo, assim. Sim. Em um evento, principalmente, é fundamental ter um filmmaker. E é fundamental ter um filmmaker mobile. Sim, eu concordo. Então, se complementa. Totalmente. Faço das suas palavras as minhas. É realmente isso, assim, são 2 profissões, gente, que se complementam. Claro que uma é mais nova que a outra, uma chegou no mercado recentemente, tal. Tem essa questão. Mas são coisas diferentes, são funções diferentes, entendeu? São propósitos diferentes no final da conta. Como você fez, né, a prova mesmo de botar um vídeo que performou muito mais ali mobile do que a questão do filmmaker. E eu acho que é sobre isso, e é saber essa diferença, entendeu? E eu concordo plenamente que tem mercado para todo mundo, as coisas se complementam. Acho que também é um pouco do papel do próprio contratante, né? Enfim, de entender o que vai funcionar sendo filmmaker, o que vai funcionar sendo mobile, justamente porque a gente que consome mesmo tá sempre ali no Instagram, no TikTok, a gente sabe visualmente a estética, entendeu? Então a gente vê um tipo de conteúdo, a gente vê, e aí você vê a estética dele, a forma que ele foi gravado, você foi gravar na 05, tipo, a questão de edição, a gente vê que, pô, esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo de TikTok. Sim. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê um conteúdo, e aí você olha e fala, não, esse conteúdo aqui, ele performa mais ali no Reels, sabe? A gente tem essa noção. Tem. Só que é uma coisa automática pra gente que consome muito na internet. Sim. E pro audiovisual, no sentido de filmmaker e mobile, é a mesma coisa, entendeu? Na cobertura de evento. Então, eu acho que é muito importante ter os dois. Não acho que, então já que o mobile consegue entregar performa mais, significa que a gente não precisa do filmmaker. Não, precisa dos dois, sacou? Porque são 2 formas de registrar diferente, sabe? Eu acho que um é para performance e posicionamento da marca, Sim. que é o câmera, e outra para engajamento e alcance e interação com o público. Exatamente. E ponto, entendeu? Não tem essa de, filmmaker versus mobile. Gente, para com isso. Entendeu? Porque é um mercado que, sinceramente, existe para os dois, entendeu? E vamos estar realmente evoluindo cada vez mais, entendeu? E eu acho que a gente tem muito mais a ganhar somando do que ficando com essas desavenças desnecessárias. Sim. Sabe? Eu acho. E eu acho também que vale o mobile se atentar também quando ele é contratado, porque entender se a marca quer alguma linguagem mais orgânica e para onde vai a comunicação. Porque hoje a gente também usa a Blackmagic do celular, que é muito lindo. Pode falar sobre isso. Muito legal. Eu uso também, eu acho que super funciona. Mas dependendo ali do objetivo da marca, às vezes não vai funcionar, não vai performar na câmera nativa, né? Sim. Então, é tomar esse cuidado, porque eu tenho visto também algumas pessoas que eu já trabalhei, que elas priorizam estética mais para elas.
Só que você tá trabalhando pra marca. Sim. Você não tá trabalhando pra você. Sim. Então, é entender o que, que a marca quer. Exato. Então, às vezes ela prefere a nativa e é isso. Às vezes vai funcionar a Blackmagic e é isso. Exatamente. É igual assim, por exemplo, um exemplo prático assim, que eu acho que dá pra dar. No ano, 2 anos atrás, sei lá, eu fiz a cobertura do Rock in Rio, né? E aí teve, do Rock in Rio eu tava ali na função, tinha algumas coisas que eu gravava que ia ali pro story do Rock in Rio, aí tinha algumas coisas que iam pro feed do Rock in Rio, mas a maioria das coisas que eu gravava ia para o TikTok do Rock in Rio. Sim. Então, tipo assim, hoje no cenário que a gente tá vivendo, com a existência ali da Blackmagic, eu acho que, por exemplo, você foi lá contratado pelo Rock in Rio para poder fazer a cobertura oficial e tal. Você vai ter que entender, tipo, onde seu conteúdo vai. Uhum. Entendeu? Você tem que entender isso. Uhum. Já que a gente tem essas 2 opções hoje em dia. Sim. Porque, justamente como você falou, a gente precisa entender pra gente conseguir entregar. Porque imagina, tem 2 problemas em relação ao Blackmagic. Um é essa questão de onde o conteúdo vai. Uhum. Então, se meu conteúdo... E é uma coisa que é muito importante você se comunicar com o cliente. Então, hoje no cenário que a gente tá, eu iria perguntar, esse conteúdo que eu vou fazer aqui, ele vai pra onde? Ele vai pro TikTok. Beleza, então já não vou usar Blackmagic. Sim. Por quê? Porque não vai fazer sentido. Mas é porque fica mais bonito pra você. Uhum. Entendeu? Fica mais bonito. Você pode até gravar pra depois você usar no seu portfólio. Uhum. Isso não é um problema. Uhum. Mas, tipo, pra o cliente é muito importante que você entregue na nativa, justamente porque é o que vai comunicar melhor ali, vai performar melhor ali no TikTok, Uhum. sabe? Porque imagina você gravar na Blackmagic com o filtro que você quer, Sim. com tudo que você quer, chegar no cliente e falar, toma aqui, o cliente vai falar, que isso? Tipo assim, cara, não, tem. Com a câmera não, aí dá pra perceber, né? Dá. Enfim. E não dá pra consertar, né? Não dá, entendeu? Então é muito importante que a gente entenda isso. E como você falou, esteticamente bonito pra mim se eu pudesse fazer tudo do Blackmagic hoje em dia, sabe? Sim. Mas eu sei que tem coisa que não faz sentido. Por exemplo, e não só na questão do Rock in Rio agora, eu posso trazer um outro cenário, por exemplo, Menos é Mais. No Menos é Mais, tinha algumas coisas durante o show e durante, enfim, os dias que eu gravava de fato com a Blackmagic, porque a iluminação do palco tava massa e tal, enfim, cenários. E aí eu via sentido gravar com a Blackmagic, mas tinham coisas que eram mais orgânicas ali do bastidores que não faz sentido eu gravar com a Blackmagic, Não. entendeu? Que eu posso ali gravar com a câmera nativa, que faz mais sentido, até questão de rapidez mesmo, Uhum. porque, né, é automático, enfim. Então, tem que entender, tipo, a comunicação do Menos é mais orgânica, é uma coisa mais orgânica, uma coisa mais assim, então com a nativa faz mais sentido, então não fazia sentido eu introduzir Sim. a Blackmagic só às vezes, entendeu? Então tem que ter esse olhar. E eu acho também, como a gente está fazendo um pouco dessa transição da nativa para Blackmagic, a gente tem que entender se todo mundo da equipe tá mais ou menos no mesmo nível ali. Sim. Porque recentemente eu cuidei também de uma cobertura, tinha muitas pessoas, tinha acho que 18 pessoas. Só que nem todo mundo tem o mesmo conhecimento e tá tudo bem, a gente tá aprendendo também. E o lugar, ele variava bastante a iluminação. Então, aqui tava muito claro, lá tava vermelho, ali tava rosa. Então, o meu look não era o mesmo pra cá. Sim. E, no geral, assim, a cobertura deu tudo certo e tal. Mas, se eu fosse melhorar algum ponto, era ter usado a câmera nativa nesse Sim. dia. Por quê? Não tinha padronização de cores. Isso toca. Aí, isso eu percebi, o cliente nem percebeu. Sim, mas você ficou... Mas Não. me doeu um pouco. É uma coisa muito real. E é uma coisa que eu tenho introduzido mais nas coberturas agora. Então, a gente tá fazendo a cobertura do Djavan, né? E aí, tipo, é no Brasil todo. E as equipes são locais dessa parte mobile. A maioria delas, né? Porque, enfim, a turnê é muito grande. Então, já passamos por Curitiba, já passamos por Fortaleza, eu acho, se não me engano. Já passamos por Salvador. E aí? E aí, essa semana agora em Brasília. E aí, são mobiles diferentes. Então, antes no primeiro que a gente fez em São Paulo, eu bati a questão de um look. A gente, né, fez um look para que conversasse com a identidade geral, assim, da turnê. E aí, a partir do momento que eu entreguei aquilo ali, e aí a cliente aprovou e tal, eu falei, agora vamos ter que tá segurando isso, essa barra. E aí, no caso, eu repliquei. E aí, para todo mundo, todos os mobiles estão fazendo, eu estou passando o loot. E aí, acaba que eu meio que... É uma coisa que necessito, né? A pessoa precisa trabalhar com Blackmagic.
E tem dado certo? Tem dado certo, entendeu? Que bom. Porque é aquela questão, gente, não é só contratar e jogar o anjo lá pra fazer, tem que orientar. Sim. Então, a pessoa fala, às vezes a pessoa fala assim, não, eu uso Blackmagic, mas não tenho tanta habilidade assim. Aí eu já faço uma intro, entendeu? Explico o que é ISO, que é uma coisa muito importante, gente. Você tá, né, aprendendo a usar Blackmagic, cara, pesquisa sobre essas questões mais profissionais, né? Uma questão de configuração, né? De câmera profissional. ISO, obturador, sabe, temperatura, essas coisas você precisa entender para conseguir usar Blackmagic e sair do automático, porque o automático às vezes tá ali, não tá te ajudando. Não. Então, eu passo direitinho. No palco, como a iluminação do Djavan é uma iluminação já fixa, né? Todos os palcos. Então, enfim, eu já falo, uso ISO assim, usa o obturador assim, usa a temperatura assim. Então, a gente tá conseguindo manter um padrão, sabe? E é legal porque o palco, ele se repete, né? A iluminação é mais ou menos a mesma. Sim, exatamente, então, exatamente. Esse padrão deu certo. Exato. Então, tá dando certo. E, entre outras coisas também, eu tento bater com o mobile. Nem todo mundo, obviamente, não é obrigatório a pessoa usar Blackmagic, tá? Mas, em outros trabalhos. Mas, quando eu pergunto sempre, eu falo, você tá usando a nativa ou você tá usando Blackmagic? Qual você tá utilizando ultimamente? Tô usando a Blackmagic, beleza. Então, antes de você começar a gravar, me manda um exemplo do LUT que você tá usando. Porque aí eu aprovo. Assim, beleza, essa cor tá legal. Pra não ficar destoando um pouco das cores da marca, né? Sim. Então, é muito importante ter essa noção, assim, e estudar pra, né? Enfim. E aí, a pergunta que eu trago aqui pra nós também é: quais habilidades você acha que são indispensáveis, assim, pro mobile hoje em dia? Me conta. O que você acha? Bom, eu iria, na verdade, mais para questões comportamentais mesmo. Porque, assim, o básico tem que ter técnica, estudar, tananã. Sim, isso aí é o ter portfólio, básico. Entendeu? Isso a gente já falou. Mas eu acredito que o comportamento, ele tem muito a favor da pessoa. Então, Sim. a gente consegue perceber quando a pessoa quer jogar junto, quer fazer acontecer. Então, eu iria mais para esse lado de comportamento, né? Sim. Então, eu vejo às vezes, assim, que quando eu tô trabalhando, assim, com equipes grandes, nem sempre as pessoas curtem muito compartilhar uma coisa ou outra, compartilhar cena. Eu acho isso uma bobeira. Sim. Sabe? Então... E aí isso me mostra quais pessoas eu não quero trabalhar no futuro, seja como colega ou seja como contratação mesmo. Sim. Então, pra mim, é postura profissional, é comprometimento. Acho que isso nem tem que ser falado, sabe? É uma questão óbvia. Tipo, pessoas que chegam atrasado. Como, sabe? Que entregam atrasado. Isso não tem que existir. E eu vejo que isso é comum. Infelizmente, né? é muito comum. Mais comum que a gente gostaria. Imagino você também trabalhando com gente à distância. Um desafio, você confiar na pessoa. Sim. E se ela atrasar, sabe? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E eu, sem dúvida, é uma das pautas que eu mais gosto de falar. E que eu acho que, sei lá, mano, vou lançar um podcast pra falar só disso. De boas práticas. De boas práticas pro mobile, sabe? Porque quais as habilidades que eu acho que o mobile precisa ter hoje em dia no cenário do mercado que a gente tem, é sobre postura profissional, sabe? Eu acho que é muito importante você estar estudando antes de qualquer coisa. Estar estudando tendência, entendeu? Então, hoje em dia, a gente está aí com a inteligência artificial bombando e trazendo oportunidades para o mobile também, sabe? Pra gente conseguir usar também a inteligência artificial no mobile. Eu acho isso incrível. Então, é muito importante você estar estudando tendência, você estar por dentro de atualizações mesmo, relacionadas a onde o seu conteúdo, o seu trabalho performa. Então, entender quais são as atualizações recentes do Instagram, entender quais são as atualizações recentes do TikTok, entendeu? Estudar isso, estar por dentro dessas tendências, eu acho muito importante. Mas, além disso, e além de você se preocupar com comprar o melhor LED, comprar o melhor lapela, comprar o melhor celular, comprar o melhor gimbal e nossa, pensar no melhor look que você vai usar no festival ou no trabalho que você vai fazer, você precisa
entender que é muito importante você ter uma boa postura profissional, você ter responsabilidade, sabe? E quando eu falo postura, eu falo antes, durante e depois do sua entrega, sabe? Sim. Eu falo antes no sentido de como você entra em contato com o cliente, como você se porta com o cliente ali no WhatsApp, que seja, entendeu? Porque foi até um dia desses que eu falei sobre isso, eu acho, no meu Instagram. Porque eu falei que é muito importante ter educação, gente. Entendeu? Quando a gente é criada, a gente recebe educação. Então, é muito importante que você tenha educação na hora de se comunicar com o seu cliente. De ele mandar um oi, e você, oi, tudo bem? E se introduzir ali, sabe? Então, você não tá falando com sua amiga. Você não tá falando com sabe, uma colega do seu trabalho. Você tá falando com um possível cliente. Então, sabe, responda direito, sabe? Antes ali da contratação. Passa as informações necessárias. Responde o WhatsApp. Eu tenho um problema com responder no WhatsApp, mas, tipo assim, no quesito pessoal, né? Mas no quesito profissional é outra coisa. Mas, tipo assim, é muito importante que tenha essa responsabilidade. E aí, e essa questão de postura também, não só na comunicação, mas também na organização. Entendeu? Então, se organize antes, justamente para não chegar atrasado. Se organize antes para, se possível, né, participar de alinhamentos que estiver, entendeu? E prestar atenção nesses detalhes. Porque não é só você estar ali de corpo e alma. Você precisa estar atento ao que está sendo falado ali, entendeu? Aos detalhes. E aí, durante o evento, né, você ter a postura ali da execução. Então, ter cuidado com o que você fala, com quem você fala, entendeu? Porque tem essa questão, olha em volta, observa quem está em volta. E eu acho interessante também quando a gente trabalha com grandes marcas e grandes festivais, a gente está lidando com o maior investimento das marcas, Rock in Rio, por exemplo. Sim. No ano, é o maior investimento que algumas marcas fazem na sua publicidade. E a gente lida com dados sigilosos, né? Sim. E acontece das pessoas publicarem, olha a nossa ordem do dia, olha o conteúdo que vai sair tal hora, olha como estão os dados, né? Porque dá pra gente também saber qual marca tá performando melhor. E as pessoas usam isso, às vezes, para benefício próprio. E não é legal, é feio. É feio, gente, não é legal. E além de ser feio... não é profissional, Não é né? profissional, gente, entendeu? Claro, você tá fazendo parte daquilo ali, sem dúvidas. Sim. Entendeu? Então, mas mostre o seu trabalho, mostre a sua entrega, entendeu? Sim. Mas não tente ganhar crédito, né? E uma coisa que não é só sobre você, entendeu? Sim. E além de expor isso, que é uma coisa que não pode, né? Tem essa questão. Então tem que ter muito cuidado, gente. Não. Nossa. E às vezes um erro desse que te faz perder tantas oportunidades. Sim. Então não faz essa besteira, gente, sabe? Toma cuidado. Tenha receio, sabe? Literalmente, não é questão de pisar em ovos, né? É uma questão mais básica, uma questão mais óbvia mesmo da situação ali. Então, tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse cuidado, sem dúvidas, porque isso acaba fazendo com que a gente perca muita oportunidade incrível. E assim, a galera me pergunta por que eu não tiro foto com as pessoas, assim. Tipo, você esteve com o Tony Ramos, cadê as fotos? Gente, como que eu vou pedir? E outra, eu nem lembro, assim, é tanta responsabilidade que eu só quero entregar o que foi combinado. Sim. E talvez 2 dias depois que cai minha ficha que era o Tony Ramos. Eu nem percebi que era o Tony Ramos. Caralho, o Tony Ramos. E assim, eu não acho profissional, não. sabe? Eu acho que você invade a privacidade, principalmente quando tá trabalhando com artistas. E todas as vezes, não sei você, mas provavelmente, tipo, eu basicamente falo, oi, tudo bem? Eu sou tal pessoa, vou fazer seu conteúdo, essa é a pauta. Sim. Tipo, eu não fico, ai, meu Deus. Nossa, eu te amo, então, você é muito foda. Só que eu sei que eu vejo que tem pessoas que é assim. E assim, tudo bem você trabalhar com o seu ídolo. E você se emocionar por isso. Eu acho muito legal. É uma conquista, entendeu? Eu acho muito legal. Mas isso não é bem visto depois, né, pelos contratantes. E até o artista, ele fica desconfortável. Porque se ele tá lidando com um fã e não com um profissional contratado para isso. Exato, exatamente. E é muito importante infelizmente, você precisa ter isso, sabe? Você precisa virar essa chavinha de entender que você tá ali trabalhando, você tá ali entregando o seu trabalho. E aquilo ali, dependendo da sua reação, pode te prejudicar. E, tipo, vai meio que... É meio direito do contratante, entendeu? Se incomodar com isso. Porque, nossa, a gente já passou do lado de várias pessoas, já trabalhou com tanta gente foda. Quem você já se emocionou, tipo, ficou, meu Deus? Cara...
Muitas pessoas. Não, muitas pessoas. Eu não consigo nem, tipo assim, pô, Djavan mesmo. Tudo, né? Que isso, gente? Gil, sabe? Gilberto Gil. Eu lembro quando eu gravei com o Gilberto Gil dentro do camarim, eu fiquei com nó na garganta. Não sabia falar. Eu não demonstrei, mas eu fiquei bem, assim, emotiva, assim. Sim, porque são pessoas que estão na nossa vida, né? Tem até a questão do vínculo familiar mesmo, né? Da família gostar, de a gente crescer ouvindo e crescer vendo, principalmente quando se trata de pessoas da televisão como o Tony Ramos, entendeu? Mas muitas pessoas, assim, eu já esbarrei e fiquei emocionada no sentido, caraca, velho. Até a questão de pessoas, por exemplo, que, sei lá, minha mãe é fã. E eu ficava, caraca, velho, minha mãe... Roberto Carlos. Só... Já gravei também. Na minha mãe, ela é super fã do Pablo, da Rocha. Olha! E aí, nossa... Gravei com ele também já. Ele pois, é um querido. Ele é um querido, cara. Muito Bahia simpático. É foda, né? Enfim. Mas Não pediu um vídeo pra sua mãe? Cara, não, mas eu fiquei assim, eu falei, porra, eu queria muito. Mas é isso, tipo, às vezes Pior que eu acho que ele faria. Faria, com certeza, mas é isso, às vezes... Mas imagina pedir pra Gilberto Gil, já não dá? Já não dá, entendeu? Então, tipo Entendeu? assim, mesmo eu tendo a oportunidade ali, gente, de pedir pra o Pablo fazer um vídeo pra minha mãe, sabe? Um beijo, Patrícia e tal. Valeu E os pelo carinho. conteúdo batendo na porta. Só que não é o momento, Não entendeu? é. Não é o momento. A mesma coisa assim, até a questão do Saulo mesmo, sabe? Tipo, por muito tempo da minha vida eu fui fã do cara, entendeu? E aí, a partir do momento que eu tive que trabalhar com ele, sendo ali no trio, como aquele vídeo, ou então no off ali, nos bastidores do Na Praia mesmo, que é onde eu já cobri ele, eu tive que manter ali a postura, né? Ele, né, já sabia que eu era fã e tal, então eu não precisava, tipo, esconder tanto, mas eu precisava, tipo, preciso gravar uma chamada aqui agora, Saulo. Depois a gente tira uma foto. Foca nisso, foca no conteúdo. Então é muito importante ter isso, essa preocupação, sem dúvidas. E essa questão de postura é muito importante. Foi como eu falei, antes, durante e depois do job. Então, como eu falei, né? Antes dessa questão de como se portar ali com clientes, como se comunicar com o cliente, como solicitar as coisas para o seu cliente, briefing, enfim, entender, prestar atenção no que é falado, tirar dúvida. Tanto durante o job, então ter cuidado, né, com quem você está falando, como você está falando, questão de time, entendeu? Tempos e movimentos, entender a questão da sua responsabilidade ali de entregar um negócio no tempo certo, sabe? E enfim, e solucionar problemas também, que acaba que a gente às vezes tem que solucionar ali quando tem a ver com o nosso trabalho, né? E também pós, né? Depois do trabalho, também você tem, às vezes, responsabilidade de subir no drive, entendeu? De entregar, às vezes, um conteúdo pós e responder o cliente, entendeu? Então, tipo assim, é muito importante que você entenda isso, porque essas coisas, essa postura, você ter uma boa postura, você saber levar isso de fato ali para sua vida profissional, é o que vai te abrir portas, porque às vezes acontece da pessoa, às vezes nem é tão profissional assim, no sentido de tá começando, então às vezes a pessoa tá começando, às vezes mas a pessoa quer, entendeu? E às vezes a pessoa tem uma boa postura. Isso já leva ela longe, né? Longe, às vezes, tipo assim, não é só sobre você ter talento ali na edição, né? Você precisa também ter um bom comportamento, entendeu? E eu acho que isso, de você ter ali um bom comportamento, pode te levar muito mais longe, entendeu? E a gente fica se perguntando, às vezes, né? Quando uma galera, às vezes, muito nova, tem uma oportunidade, às vezes, muito grande, e aí você fica, mas a pessoa acabou de entrar. Mas aí você não sabe, às vezes a pessoa ela tem um bom comportamento, a pessoa tem um bom relacionamento, entendeu? Faz um bom relacionamento. Ela tava no lugar certo, na hora certa. E aí estão querendo dar oportunidade para aquela pessoa, mas é isso. É muito além da questão de talento hoje em dia, sabe? Eu acho que essas duas coisinhas são muito importantes de se estar, sabe? Para ter uma boa carreira, assim, e continuar tendo boas oportunidades. Enfim. E falando em boas oportunidades, eu queria trazer um tópico onde o mobile tem nos levado, assim. Eu acho muito legal. Sim. E para isso, eu vou contar quem eu conheci também que me surpreendeu, que aí eu fiquei emocionada assim mesmo. Eu tinha me mudado para São Paulo há 2 anos. Será que você já sabe disso? Não sei. Eu tô descobrindo muita coisa hoje, né, gente? E aí, o meu segundo trabalho, eu cheguei numa quarta-feira. O meu segundo trabalho foi com a Spaten. E aí, me ligaram falando assim: você consegue chegar no Hotel Fazendo em 10 minutos?
Aí eu falei, consigo. Eu tava perto e tal, fui pro Hotel Fazano. Aí o briefing era, você vai gravar uma pessoa secreta, você é a única pessoa autorizada para gravação mobile, não tem câmera, não tem fotógrafo, não tem ninguém, você é a única pessoa autorizada e a gente não pode falar quem é. Eu falei, nossa, que legal. É secreta pra mim também. Descubra. Descubra. E essa pessoa vai chegar a qualquer momento, você precisa ficar atenta. Nossa, que legal, né? E aí, cara, eu fiquei muito tensa. Primeiro, porque eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu não tinha tanta bagagem assim, Sim. né? E aí me colocaram nesse trabalho. E lá dentro desse hotel tinha Anderson Silva, tinha várias salas, Até assim, medo de quem é. com eles, assim, conversando, trocando ideia. E eu lá esperando com meu celularzinho a pessoa. Alguém que você não sabe quem. E aí, beleza. Cara, eu tava muito tensa, porque eu gravava tudo que eu via, né? Porque toda vez que alguém saía do elevador, eu falava, será que é essa pessoa? E eu gravava. E passou um pouco a moça diretora, geral dessa marca, foi e me falou, ele chegou, vamos descer. Aí eu desci com ela, com meu celularzinho. Aí a pessoa era Terry Crews. Eu falecia. Juro. Amiga, eu falecia total. Subimos de elevador juntos. Ele é muito simpático, né? Eu Muito. tô chocada. E eu com meu celularzinho, assim, gravando tudo. Desde a hora que ele desceu com seguranças, carro blindado e tal. Muitas seguranças, assim. O tamanho do homem precisa de segurança, não? Pelo amor de Deus. Enfim. Aí o objetivo desse conteúdo era ele fazer uma surpresa pro Anderson Silva, que ele ia lutar contra um adversário. Que eu acho que eu lembro de algo esqueci assim. o nome, enfim. E ele não tinha autorizado o uso de imagem, o Terry. Por isso que tinha que ser uma pessoa discreta, com o celular. E aí eu fui gravando tudo, todo o percurso. E o medo de não gravar, né? Às vezes alguém liga para a gravação, a memória fica cheia. Nossa, pavor. E eu lembro que essa gravação durou 16 minutos. E basicamente ele fez lá a surpresa pro Anderson Silva, eles abraçaram, ele vestiu uma camiseta. Aí ele fez a dança do peitinho, assim, pra mim. E aí, beleza. Aí editei o vídeo e tal. E aí, no final, ele achou tão da hora que ele pediu o vídeo pra postar na rede social dele. Puta merda. Ele, sabe? Caralho, amiga. Na Você agilidade. já postou isso? Eu já, mas eu preciso postar, eu acho, de amiga, novo. Sim. Foi muito massa, Mano, né? eu acho que eu juro pra você, eu desmaiava. Não, ele é muito grande. Não, eu desmaiava total. Maior fã das branquelas. Sim, eu também. Eu sou maior fã do Todo Mundo Odeia o Chris, Eu assim. também eu amo. acho que ele é um ícone, sabe? Ele é um ícone. Da comédia, assim, né? Enfim. É. Meu Deus do céu. E eu fiquei assim, pasma, assim, todo o tempo. E é muito legal, né? Quando a gente conhece artistas, assim, que a gente admira, querendo ou não, a gente conhece. E percebe que aquela pessoa é legal. É. Que aquela pessoa é aquilo ali mesmo. E que ela realmente merece o Sim, sucesso que ela tem. Ele merece muito. Sim. Cara, que legal. E aí, traz a reflexão primeiro. Eu acho que nesse dia eu tive a certeza que a minha mudança pra São Paulo tava certa. Oh, claro. Né? De cara já Eu jamais chegaria em 10 minutos em São Paulo. Sim. Então eu falei, cara, eu tô no caminho certo. Sim, total. E paralelo, isso me mostra uma semente lá do mobile que eu vi, cara, eu acho que isso vai ter muitas outras oportunidades nesse sentido. Sim. E quantos shows a gente vê que não pode entrar câmera, só pode entrar mobile? Sim. Eu fiz recentemente uma produção para a Lojas Torra, eles alugaram um grande espaço, assim, incrível em São Paulo, assim, muitos andares. E a produção de vídeo era só mobile. Então tinha tudo pra gente, estilista, produtores, tinha maquiadores. Chocada? Tinha modelos, acho que tinha 8 modelos só para os vídeos. Então, assim, que legal onde a gente tem chegado, Sim, né? Sim, com certeza. E não é porque tem a questão da comparação, mas é porque é o tipo de conteúdo que vai comunicar com o público-alvo. Sim. E tem muita oportunidade nesse sentido, assim. E das grandes que vai surpreender, do lado fashion, dos shows. Sim. Então, me surpreende muito onde nós estamos conseguindo entrar, sabe? Sim, sim. E é muito importante que a gente enxergue isso, sabe? Porque às vezes a vida passa tão rápido, né? As coisas vão acontecendo uma atrás da outra, assim, e a gente às vezes não se dá conta. Aí é aquele papo que eu falei, de ter essa questão da comparação, né? E a gente não percebe o que a gente está conquistando, o que a gente está fazendo. Sim. E não é nem a questão, gente, de papo de coach, é uma questão
de psicologia normal mesmo, do ser humano, sabe? A gente precisa entender o que a gente está fazendo, precisa perceber essas evoluções, essas conquistas que a gente tem e valorizar isso. Não é, tipo, sobre você, então o que significa que eu preciso postar e mostrar pro mundo que eu tô feliz e que eu conquistei. Não, é você com você mesmo, entendeu? Entender que, caraca, olha onde chegamos, entendeu? Olha o que a gente está fazendo. É muito sobre essa questão, porque... Antigamente, muitas coisas eram muito distantes, assim. Mas, de alguma forma, eu acreditava que ia dar pra chegar lá, sabe? Então, acho que não foi tão perto como você chegou de Terry Crew, né? Mas o fato de ter, por exemplo, gravado... Eu gravei com a Budweiser o show do Bruno Mars, né? Ai... Gente, pelo amor de Deus. E sabe que foi com a mesma produtora que me contratou pro Noise? Terry. Eu não posso, não sei se eu posso falar da concorrência. Não pode. Nós amamos vocês. A gente ama. É isso, gente, é aquela coisa, tipo, eu acho que existem tantas produtoras, né, muito fodas, assim, Sim. de trabalhar. A Pride, com certeza, é uma delas, sabe? Que eu tenho gostado muito de trabalhar, enfim. E foi o auge, o Bruno, também. Eu acho que é Quem o... é Bruno? Bruno Bruno Mars. Tá. É que somos íntimos. Então, é Bruninha, mas pra amiga, você, não é Bruno? foi o ápice, talvez? Cara, pra mim foi. E tem o quê? 2 anos isso já? Mais que todos. Mais que todos. Tá. Amiga, mais que todos, assim. Quando aconteceu isso... Bruninho e pra mim foi o Terry. Total. O Bruno Mars, assim... Em segundo lugar, o Tony Ramos. Segundo lugar, o Tony Ramos. Tipo assim, o Bruno Mars, cara, foi muito legal porque eu já tinha decidido que eu ia pro show, gente. Tipo assim, era a realização da minha vida. Eu já tinha ido pro show dele no Tetal, né? E tal. Eu deixei de trabalhar no Tetal pra realmente ir pro show dele, porque era pra mim uma realização pessoal. Então eu escolhi isso. Falei, cara, eu não vou trabalhar no Tetal. Eu tive a oportunidade, mas eu não quis. Eu tinha conseguido comprar ingresso, eu tava feliz da vida. Por uma ironia do destino, eu consegui ficar na grade, entendeu? Tipo, eu cheguei muito mais tarde do que todo mundo. E eu consegui chegar na grade. Olha, não me pergunte como aconteceu. Não choveu no dia, foi o único dia que não choveu no Tetal. Tipo assim, deu tudo certo. E aí, quando ele veio depois do Brasil de novo, com a turnê dele, de fato, né? Eu tinha só um foco. Eu falei, cara, eu quero ir pro show. Ponto. E aí ele abriu 2 datas em Brasília. Eu falei, cara, eu vou assistir em Brasília, porque pra mim faz mais sentido. Por questão de organização, eu já conheci, né, o Mariana Garrincha e tal. Vou pro de Brasília. E aí, quando eu tive a oportunidade, não que eu não estava desejando trabalhar, né, gente? Mas, tipo assim, eu queria pelo menos um dia viver, entendeu? Aquilo ali. E aí, o segundo dia, eu trabalhei com a Budweiser. Então, você viveu o show no mesmo local que você trabalhou? Isso. Então, no primeiro dia, eu fui... Eu comprei ingresso pros 2 dias. Meti o louco. Comprei ingresso 2 dias. Só que um dia eu comprei pista, prêmio. E o segundo dia eu comprei cadeira. Porque eu tinha comprado pra mim e pra minha mãe. Pra ela ir comigo. E aí, nisso, eu falei... No primeiro dia, eu fui sozinha mesmo. E aí, no segundo dia, acabou que eu não fui assistir o show. Eu assisti, obviamente, mas eu fui trabalhar. Então, pra mim, foi tipo assim... Ter ele no meu portfólio hoje... É o auge, né? Pelo amor de Deus. Entendeu? É tudo pra mim, entendeu? Foi uma realização que eu... Cara, eu olhava e falava, meu Deus. E aí, passaram já 2 anos e eu não consigo, tipo, botar outra coisa no lugar, velho. É muito, né? Não consigo, sabe? E é esse rolê de onde o nosso trabalho nos leva, sabe? É incrível. A mesma coisa por exemplo... uma artistas muito aleatórios que você vai achar engraçado, eu acho. Mas roupa nova. Mano, roupa nova. Aí você fala, né? Como assim, Laura, roupa nova? Mas é porque eu cresci ouvindo roupa nova por conta dos meus avós, da minha avó, na verdade. E da minha mãe também. Então eu cresci ouvindo roupa nova, cresci vendo DVD e vendo minha avó viciada em DVD, comprar CD, DVD, essas coisas. Cresci vendo, assim, na televisão e tal. E aí, no dia que eu pude cobrir o navio do Roupa Nova com a promoção, gente, eu tava na Disney. Ali, eu tava na Disney. Ninguém tava entendendo nada. A galera ficava, vai, o que tem a ver? Tipo, você tá toda feliz porque você entrou no mesmo elevador que o cara lá do Roupa Nova. Eu surtei, entendeu? Então, essas pequenas coisinhas, sabe? Que a gente acaba... olhando e falando, caraca, velho. Que legal. É o choque de realidade, eu acho, sabe? Esses momentos. E me surpreende o quanto a gente tem acesso, assim, a isso. Pelo menos os artistas, e quando eu trabalho com a Globo também,
os atores, eles assim... Fabi, vamos gravar, nananã. Então, quando o mercado tem vindo potencial nisso. E eles dão atenção mesmo. Graças a Deus. Eu adoro, assim, quando eu trabalho nesses setores que as pessoas estão afim mesmo do conteúdo. Sim. Eu me sinto muito importante, assim. Quando eu trabalho com a Globo, eu me sinto muito importante. Aliás, muito legal. Por ser a Globo, também era um auge claro. da carreira. Mas que as pessoas, elas querem fazer e tá tudo bem, assim. Vamos fazer quantas vezes for preciso, porque eu quero aparecer na rede social. Eu vejo importância no seu trabalho. Sim, isso é muito bom mesmo. É muito bom. Eu acho que... E é muito legal também, pelo menos assim, pra mim, poder proporcionar essas oportunidades também, sabe? Porque quando a gente começou, era muito elas por elas, assim, né? Tipo, a gente tinha que correr atrás, a gente ainda tem, né? Obviamente. Mas não tinha tanta gente, assim, não tinha aquele network sobre tanto como tem hoje, sabe? Então, para mim, assim como hoje também, num papel de contratante, é muito legal poder proporcionar também essas oportunidades para as pessoas, sabe? Sim. Porque eu lembro, também é meio que um momento de choque, assim, porque eu lembro quando acontecia comigo, né? Quando alguém me chamava para um trabalho que para pessoas às vezes não era nada. É verdade. E para mim era tudo, entendeu? Mim é verdade. Então, é muito legal também esse ponto. Deixa eu acrescentar a última pode acrescentar. coisa. No carnaval, eu fiz a coordenação do Bloco do Urso, né? Sim. E aí, a gente priorizou as pessoas da região para dar oportunidades a elas. Porque tinha grandes artistas, Menos é Mais, Léo Santana, e Ivete foi no outro ano anterior. Mas eu acho tão legal isso, porque uma das pessoas que me pediram para trabalhar falou: Fabi, coloca na ordem do dia 10 minutinhos para assistir Menos é Mais. É meu sonho, não sei o que e tal. E assim, claro, as pessoas têm que se sentir bem no trabalho também. Sim. E então lá para todo mundo eu perguntava: qual é o seu artista favorito? Legal, Léo Santana. Bom. Você então vai gravar lá, camarim. Sim. E a pessoa fica: meu Deus. E depois disso, você via, eles até emocionados e agradecendo pelo trabalho. E é sobre isso, né? Sim, gente. Além do sem dinheiro. Dúvidas. É sobre isso, sim, também. Eu acho que faz muita diferença essa questão. E é engraçado, né? Porque pra mim, ver... Você falou do Menos é Mais, né? Eu fico, caraca, mano, que loucura, né? As pessoas, tipo... E é muito doido, porque os meninos, eles são muito tranquilos, né? Tem artista que a gente, às vezes, coloca num intocável, né? E eles, principalmente, são muito tranquilos, assim, em relação com os fãs mesmo. E, enfim, é sempre uma experiência, né? Agora, me diz uma coisa. Como é que funciona, né, a organização ali antes do evento acontecer? Esse pré-evento, né? Como é que funciona para você, para fazer uma cobertura? O pré-evento é a parte que eu mais gosto, acredita? Eu amo. Assim, eu acho incrível você poder estudar o comportamento que a marca vai ter durante o evento, o público-alvo, como que a gente vai atingir os objetivos. Eu acho um trabalho muito estratégico, inteligente e indispensável. Sim. Só que não é todo mundo que faz. Eu acho que a grande maioria não faz. Sim. Que quando a gente chega, né, no evento, a gente já falou sobre isso, mas o planejamento é tipo várias trends que não conversa com a marca. Então, eu não acho isso inteligente para as marcas. E essa questão do planejamento é o que eu mais gosto de fazer. Eu tenho alguns cases, assim, retornando, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar no Rectal, a primeira vez eu fui apenas fazer vídeo e tal. Depois eu fui ganhando um pouco espaço, então a segunda edição eu coordenei 16 pessoas, a próxima edição eu coordenei 36 pessoas. E depois a 80, do nada. Foi 80, que foi todo o audiovisual completo, com fotógrafos, mobile, etc. E para um bom planejamento funcionar, a gente precisa ter, primeiro, esse estudo prévio, mas também ter uma ordem do dia, uma planilha. A gente precisa ter certeza que todo mundo tem clareza das informações. Então, falando especificamente, acho que esse desafio é um dos melhores para falar, porque depois do Rectal, sinceramente, você pode me dar qualquer coisa. Porque foi
muito desafiador. Imagina. Muito desafiador, porque o evento ele acontece por toda a cidade. E, então, a gente lidava com pessoas júnior, pleno, sênior. Então, eu precisei montar microtimes, assim, com pessoas bem equilibradas de competência, para que todo mundo conseguisse trabalhar e entregar algo legal. E o que eu fiz, assim? Eu fiz uma reunião, várias reuniões prévias com os times, e o que mudou mesmo a percepção e a entrega deles foi porque eu montei um direcional criativo, visual, para que as pessoas conseguissem ter clareza do que elas iam produzir. Então, um exemplo, quando a pauta é palestra, esse é o direcional criativo visual que você vai trabalhar. Quando a pauta é cidade, esse é o direcional criativo que você vai trabalhar. E todo mundo, como foi uma linguagem simples, do júnior ao sênior, fez muito sentido. Sim. Então, quando eu colocava lá, Laura, sua pauta hoje é cidade, das 10 ao meio-dia, ela já recebia também o plano direcional criativo de como ela ia se comportar. Sim. Então, na cidade, a gente precisava trazer um pouco de simplicidade versus tecnologia e inovação. Então, é o senhorzinho da praça conversando com o robô. E tem mesmo, tem muito disso. Sim. É uma máquina muito diferente, num bar simples. A gente trabalha muito contrastes na comunicação. E foi o boom da comunicação do Rectal, porque nunca, observando ali o histórico, a gente nunca conseguiu transmitir tanto essa simplicidade versus a potência que a região tem. E isso muito pelo direcional criativo e pela planilha. Então, as 80 pessoas, elas tinham função para fazer. Ninguém ficava, tipo, o que eu faço agora, onde eu vou, que horas eu tenho que estar lá. Tinha um direcional E certinho. incrível, porque não tinha dúvidas. Eu acho que assim, claro que dúvidas são importantes. Sim. Mas eu acho que o número de dúvidas é a quantidade de sucesso que esse planejamento teve. Sim. E não teve dúvidas. Porque tava tudo lá mastigadinho, Nossa, certinho, foi tudo orientado. assim, incrível. É o legal. modelo ideal que eu levaria para qualquer grande evento, assim. Sim. Cara, assim, antes do evento, pra mim depende também do que é, de fato. Por exemplo, você deu o exemplo desse evento, né, que é um evento de inovação, de tecnologia, é um evento de educação, né, vamos botar assim. Mas é muito importante, é até uma pauta que eu tinha conversado ontem com uma amiga, que é esse pré-evento, ou pré-cobertura, enfim, não necessariamente só de evento, mas até quando você vai cobrir uma marca, como você falou, é muito importante que você compreenda o que você vai fazer ali, quem é que vai ser cobrido ali? É uma marca? É um evento? É um artista? É um evento de inovação? É um evento sobre o quê? Sabe? É muito importante antes você entender. E assim, eu acho que são dois cenários, dois pensamentos, na verdade, porque é o pensamento do mobile e é um pensamento de quem está organizando ali antes, entendeu? Então, para uma pessoa que é mobile antes do evento, é muito importante, como eu falei, aquele papo de você estar ciente do que vai acontecer, estar ciente do que é aquela marca. Porque nem sempre, de fato, o nosso contratante ele vai entregar pra gente um planejamento como o seu. Então, é muito importante que a gente tenha essa desenvoltura em ir atrás da informação, entendeu? Em pesquisar. Eu vou cobrir Heineken. Mas aí o cliente não me passou nada sobre a marca. Vai atrás. Entendeu? A gente tem internet, a gente tem informação em vários lugares. Então, pesquisa, olha os perfis da marca. Exato. As músicas. As músicas, como é que é a gravação, como é que eles geralmente se comunicam nessa questão visual, qual o estilo do público que eles geralmente, né, encaixa ali no perfil deles e tal. Pesquisa isso. Porque hoje em dia tudo é muito visual também, né? E a gente tem acesso a muita informação na internet, como eu falei. Então, acho que pro mobile, antes de um evento, é muito importante ele meio que ser independente, sabe? E ir atrás de informação justamente para colaborar depois, quando o cliente vai passar. Porque hoje em dia também, estando nesse lugar de contratante, eu percebo que nem sempre a gente de fato vai ter as informações que a gente quer na hora que a gente quer. Às vezes a gente vai saber algumas coisas um dia antes do evento. A gente vai saber alguma coisa 2 dias antes do evento. Ou 10 minutos antes. Ou 10 minutos antes, que entendeu? Foi o meu caso. Então, que é muito importante. Mas tudo bem. Faz parte, entendeu? Faz parte, porque realmente é um fluxo diverso, entendeu? Depende muito de várias coisas, mas que é muito importante o mobile antes,
dessa questão do evento, se preparar nesse sentido e ir atrás de informação. E não ficar querendo tudo mastigado, entendeu? Porque eu acho que, no início, né, no caso, porque eu acho que é muito importante você entender antes de qualquer coisa, para complementar depois com o que você vai descobrir quando o cliente passar, entendeu? Então, essa pesquisa é fundamental porque você se adapta ao conteúdo da marca, não Sim. o que você é. Exato. Porque, às vezes, você é um profissional, no meu caso, como que eu posso dizer? Que faz umas cenas mais tranquilas. Sim. Eu não Mais curto aesthetic, não curto muita criatividade no estilo joga o celular pra cima, sai, não Transição, sei o quê, lá. dentro de tal. Mas, eventualmente, eu preciso ser essa pessoa. Sim. Me dói um pouco, mas eu me adapto pro que o cliente precisa. Exatamente. Né? Então, mas Total. só que tem pessoas que não abrem mão de ser quem são e isso atrapalha. Sim. E é aquele papo do que a gente falou da Black Magic, da Nativa, porque a gente precisa entregar o que o cliente quer, entendeu? E aí, às vezes, a gente precisa se adaptar, como você falou. É necessário se adaptar, entendeu? Mas não significa que você precisa esquecer de quem você é ou do que você gosta visualmente. Como eu falei, você pode continuar captando o que você acha bonito, a forma que você acha bonito. Mas estamos falando sobre a entrega. Se o cliente quer daquele jeito ali, você precisa entregar daquele jeito ali. E se adaptar a isso, entendeu? Mas não precisa esquecer quem você é, do que você gosta. Então, o exemplo que eu posso dar, tipo, prático em relação a isso, é a questão, no menos é mais mesmo, assim, quando eu ia cobrir o show deles, na estrada, eu sabia que às vezes tinha coisa que eu mandava tudo pra eles, mas eu sabia que aquele conteúdo dele, por exemplo, eu tinha que gravar na 05 na Nativa. Mas eu sabia que, às vezes, na Black Magic ia ficar tão legal, mas eu falava, velho, vou gravar também. E eu gravava, um na Nativa e um na Black Magic, porque eu sabia que na Black Magic eu ia querer pra ser o pessoal, vamos botar assim. E eu ia mandar pra eles do mesmo jeito, mas que eles queriam aquela outra versão, sabe? Sim. Então, tipo assim, tá tudo bem você meio que se adaptar. E é importante você ser adaptável, sabe? Porque eu acho que a nossa profissão ela é muito versátil. E tudo bem você também, inclusive, já nem é nem muito assunto, mas você, puxando esse gancho da adaptação, eu levo ganchos tanto para essa questão de referência, que a gente tem que entender que as referências que a gente busca, principalmente quando a gente vai fazer uma cobertura antes, né, quando a gente vai se preparar para a cobertura, você precisa entender o caminho para aquilo ali ser adaptável para a marca que você vai cobrir, para o evento que você vai cobrir, sabe? E você tem que entender que, às vezes, não é exatamente no sentido literal, é exatamente como é a referência. Não estamos falando de plágio. Estamos falando de, porque a gente viu um conteúdo onde eu faço uma transição com um copo. Mas o produto é um shampoo. Mas a referência é o copo. Não, mas você vai ter que adaptar, porque o produto é um shampoo. Entendeu? Então, assim, entender isso. Porque, infelizmente, tem gente que não entende isso. Sabe? Que vai muito no sentido assim. Então, é muito importante que você entenda que as referências precisam ser adaptáveis e você também precisa se adaptar no estilo daquela entrega que você vai fazer. Mas tem marcas que não têm conhecimento sobre como é a produção mobile que exigem exatamente. Sim. Acontece ao contrário também. E é cenário, gente. São cenários. E aí, eu acho que tem que ter muita jogo de cintura, profissionalismo pra comunicar. Resolver isso, sabe? Exato. No Rock in Rio mesmo, eu fiz uma referência que dentro do máximo possível e pedir uma alteração. Só que essa alteração eu precisaria ir nos estandes. E para eu andar nos estandes eu demorava 1h10 para conseguir andar, porque o Rock in Rio é gigantesco. É enorme. E não tinha carrinho para todo mundo. Então, e estava 40 graus. Então, com o meu jeito, falei, cara, deixa inviável. Eu te explicar. Inviável. Vamos tentar ajustar para esse lado. E se eu mexer um pouco aqui, fica mais do que vocês esperam? Tá, fica. Então pronto. É isso, tem que saber se comunicar. Porque senão andar mais 1h e tanto, nem sempre vai voltar como eles gostariam. Então, acho que tem esses dois papéis. A marca pode ser mais flexível nas entregas. Sim. E o mobile também precisa ser flexível para adaptar o que for preciso. E entender essa questão, porque tudo que a gente mostra, tudo que a gente faz é muito visual. Então, é realmente entender o sentido de quem tá executando ali mesmo, sabe? Não é sobre se colocar no lugar do mobile, é sobre você só compreender a questão de tempos e movimentos, né? Então, antes de um evento, eu acho que para o mobile é muito importante aqueles pontos que eu falei, de você ir atrás, ser independente, entendeu? E fazer, porque eu acho que isso aí tem muito mais para agregar
profissionalmente pra gente, do que a gente ficar sentado esperando a informação vir. E às vezes não vai ser suficiente. Entendeu? Às vezes o cliente deixa passar uma informação muito importante. Mas aí, como você fez sua pré-pesquisa ali, gente, papo de 10 minutos que você sentou para pesquisar, para entender, você já tá mais... complementa com o que o cliente passou depois, entendeu? Mas aí eu já acho, indo mais para uma vertente, como você falou, nessa questão de coordenação, né? Eu acho que para nós que colocamos em prática e trabalhamos com o mobile, a gente sabe o que o mobile precisa, a gente sabe o que o audiovisual precisa. Então, ali fazer toda uma pré-organização antes é muito importante. Eu acho que as marcas poderiam priorizar contratar pessoas para esse cargo. E de preferência que já são mobile. Que trabalharam, que tipo, estão no meio. Exato. Mas no meio mesmo, de entender como é que as coisas se executam. Sabe as dores. Exato. E as potências que não são trabalhadas. Exatamente. Eu acho muito importante isso. E enfim, faço das suas palavras as minhas. Não, calma. É isso mesmo. Em relação ao que você falou dessa questão da pré-organização antes, né? Como você deu o exemplo do Hacktown. É porque Hackathon é o nome do... né? Tipo o Hacktown. Então, é muito importante você se colocar ali no lugar do profissional, porque vai executar para você entender o que ele precisa. E essa pré-organização é muito importante antes, sabe? Sim, e nos detalhes mesmo, sabe? Nos detalhes, nos mínimos detalhes. Questão de cor, questão de tempos e movimentos, questão de cenário, questão de cena mesmo. De deixar, às vezes, tudo realmente assim, máximo mastigado, para conseguir executar e não haver dúvidas, né? Sim. Recentemente eu fiz essa coordenação para a Globo no lançamento da novela Quem Ama Cuida. E assim foi muito importante. Porque os conteúdos são com os artistas, né? Então, um exemplo. Tinha lá Tata Werneck, Tony Ramos e tal. Só que Tony Ramos tinha 5 conteúdos, Tata tinha 3. E na forma como vem da marca, né? Eles ainda não tinham organizado. Então, um exemplo, tava você fazer um conteúdo com o Tony Ramos, depois a Maria voltava a fazer o outro, entendeu? Então, não, gente, vamos otimizar. A Laura vai fazer os 3 com o Tony Ramos, tananã. Por quê? Na prática, a gente sabe que é isso. Que é assim. É isso. Exatamente. E essa organização foi fundamental, assim, porque as pessoas pegavam o artista, faziam o que precisava e liberava ele para a próxima, né? Sim. E se não tivesse esse planejamento que eu organizei, provavelmente ia ser bem caótico. Sim. E o artista ia ficar bem cansado e aí é desgaste. Impaciente, né? Exato. E talvez os conteúdos não iam sair, iam atrasar ou não seriam feitos. Sim. Então, foi fundamental ter essa visão minha, que, tipo, já trabalhei com isso, para que as pessoas funcionassem e entregassem o que precisavam. Isso é muito importante. E até a questão de entender também o perfil. Da mesma forma que a gente consegue, que é muito importante que a gente entenda antes o que é a marca, como é que ela se comunica, a linguagem dela, questão de cor, questão de regras, né, que marcas têm, enfim, e artistas também. Entender a linguagem de quem você vai entrevistar, de quem você vai fazer o conteúdo ali, sabe? Então, da mesma forma que você foi fazer o Tony Ramos, a forma que você orienta ele, até o conteúdo que será feito, ou se é entrevista, enfim, precisa ser adaptado para o perfil daquela pessoa, né, na maioria das vezes. Então, a gente precisa se atentar a isso também ali antes das coberturas, né, no geral. Justamente para tudo sair da forma, ser bem executado, sabe? Eu acho que faz total diferença essa pré-organização e é muito necessário. Muito necessário. Muito. É porque eu achei legal, assim, que você falou de um lado mais da coordenação, de fato, ali, né? E eu falei mais de um lado, tipo, do fato de uma preparação antes das coberturas de um mobile, sabe? E eu acho que também tem umas coisas muito básicas e óbvias que o mobile, ele precisa se preparar antes, além dessa questão de pesquisa, né? De entender qual a marca que você vai trabalhar, enfim, se preparar antes por si só. Também tem essa questão de carregar baterias, entendeu? De equipamentos, testar se está tudo funcionando legal, entendeu? E entender até, tipo, o que você pode usar, os equipamentos que você vai precisar usar, porque às vezes a gente usa 1000 coisas, a gente leva 1000 coisas, a gente usa 2. Não, no começo, nossa, eu levava tudo. Eu também. Eu tenho uma mochila, assim, bem enorme, foi super cara, de vários equipamentos, e eu levava tudo.
E hoje não, nossa, quanto menos... Quanto menos, melhor. Quanto mais leve, Sim. melhor pra gente trabalhar. Muitos lugares a gente não tem nem lugar pra guardar, então compacto, leve, e é isso. Exatamente. Essa questão de equipamento é muito real, cara. Eu tô nessa linha, assim, de... Antigamente eu levava várias coisas que eu nem achava que ia usar, de fato. Não. Nem ia, entendeu? Mas eu levava, carregava peso e tal. E hoje em dia eu tento otimizar, mas com base no que eu vou fazer. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu vou fazer uma cobertura no Hacktown, por exemplo. Pô, vou levar tudo que eu tenho, porque a gente não sabe o que pode acontecer, porque realmente são vários dias, tem toda aquela questão. Agora, eu vou fazer uma cobertura numa loja, sei lá, vou entrevistar uma pessoa, vou fazer um conteúdo de entrevista. Pô, não preciso levar 360, não preciso levar, sabe? Sim. Vai ser só um stand pequenininho ali. Então, é entender o que você precisa e se preparar antes para isso, né? E ter sua própria organização, porque às vezes a gente fica muito refém de entender que nem sempre o contratante vai ser organizado. Nem sempre ele vai entregar uma ordem no dia, um planner, né? Um planejamento certinho, com orientação de o que você tem que fazer, papai. Então, se às vezes o cliente não entrega isso, cara, você tem seu bloco de notas, você tem seu celular. Fazer um check. Fazer um checklist. Eu sempre ponho no bloco de notas. Sim, porque nem sempre a gente vai ter uma Fabi, nem sempre vai ter uma Rennes para organizar para você, entendeu? Então, é muito importante que você também saiba se organizar por si só, entendeu? E não depender ali só do outro. Também. Sabe? É muito importante ter essa independência. Não é sobre... Eu sei que... E um ponto muito importante é que às vezes o mobile, ele se mal acostuma com algumas regalias, vamos botar assim, em relação a coisas que nem sempre a gente vai ter na correria do evento, sabe? E tem um ponto que, pelo menos pra mim, hoje em dia, com mais confortável que eu tiver, melhor. Em questão de roupa. Nossa. Gente, antigamente, eu confesso que antigamente eu tava de preto, Uma coisa muito importante, gente. Audiovisual é de preto, né? Sim. Sabe? É muito importante que a gente entenda isso. Isso é um padrão. Eu vou cobrir um show. Cara, preto. Vou cobrir um evento. De preto, entendeu? Tem que estar sempre de preto. E aí, no início, obviamente, eu tentava diversificar ali o preto, né? Vou usar uma blusinha assim, uma blusinha tal. Mas hoje em dia, gente, quanto mais confortável eu estiver de preto, melhor, entendeu? E no básico mesmo, e deixo minhas roupas incríveis pra realmente pra socializar depois, né? Só no Rock in Rio, acho que eu investi em algumas cores, assim, mas porque a marca não se importava e a gente também era a garota do conteúdo, das câmeras, se precisasse, né? Sim, a gente tinha que modelar. Mas eu acho, assim, que não precisa, né? Sim. Tipo, com isso. Não é a gente não é uma prioridade. Tipo assim, pra trabalhar com mobile, primeiro que eu tenho que saber arrasar nos looks e tenho que... Gente, você tem que estar confortável. Se você tá confortável usando um look bafônico, use, entendeu? Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque, querendo ou não, a nossa imagem também, né? E em shows também, né? A gente fica muito em destaque. Sim. Ali no palco, do lado do palco, na frente, independente, assim, a gente sempre tá em movimento, então a gente não pode atrapalhar. E a gente não estamos falando só da questão de atrapalhar quem tá assistindo, mas atrapalhar também outras coisas que estão acontecendo. Às vezes estão gravando alguma coisa, você não sabe, entendeu? São vários cenários que acontecem em volta que nem sempre as informações chegam na gente. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado também, assim, pra não atrapalhar o trabalho do outro, sabe? Sim. Um ponto que eu ia falar sobre essa questão de postura também, que eu tinha esquecido, é sobre essa, já indo para outro assunto, né? Mas é sobre a gente respeitar o trabalho do outro. Sabe? Porque como existe em alguns cenários, infelizmente existe essa questão dessa rixinha de fotógrafo, rixinha de filmmaker com mobile, papapá, essa implicância que existe, eu acho que o nosso papel de mobile é tentar respeitar ao máximo o outro. Justamente pra gente não se igualar a esse tipo de gente. Entendeu? Então, se você tá vendo ali que tem um cara gravando com o gimbal dele, né? Com o estabilizador dele, ou um fotógrafo tirando foto, cara, se adapta ali pra você não atrapalhar esse profissional. Sim. Entendeu? Não é pra... Não inventa de ficar de, tô nem aí. Sim. Vou passar na frente. Acontece porque ele não me respeita. Né? Cara, não inventa de fazer isso, cara. Apenas faz o seu trabalho ali, se adapta em volta, se comunica também. Porque é uma coisa que faz muita diferença na minha
no meu dia a dia de trabalho, quando eu trabalho com equipes grandes de audiovisual, foto, vídeo, drone, enfim, RPV, é justamente a me comunicar, me apresentar. Tudo bem? Prazer. Quando eu não conheço, né? Tudo bom? Prazer. Sou a Laura, eu sou mobile aqui. Qualquer coisa que precisar de alguma ajuda, tô aqui. Se eu te atrapalhar em alguma coisa, me avisa, pelo amor de Deus, entendeu? E é muito importante ter essa comunicação, Eu gente. também acho. Nem todo mundo vai, de fato, receber bem. Sim. Mesmo você se apresentando, ok, nenhum vai ser simpático, mas já quebra um gelo ali, entendeu? Já. A pessoa já percebe que você não tá ali pra atrapalhar, que você não tá ali pra brigar espaço, entendeu? É igual uma briguinha não, né? Uma polêmicazinha que teve um tempo atrás sobre casamento, né? Sim. Sobre essa questão de foto com mobile de casamento. Gente, o mobile dentro do cenário de casamento é uma novidade, né? É uma coisa recente. Já foto e vídeo é uma coisa há décadas que existe em casamento, sabe? Então, e é um nicho muito específico. E não dá pra repetir a cena, né? Não dá, gente. Então todo mundo tem que se respeitar. Todo mundo tem que se respeitar e respeitar o entendimento daquele outro profissional que está lá há muito tempo, entendeu? E aprender com ele, entende? Então eu acho que existiu essa polêmica ali realmente é muito complicado quando a empresa do buffet contrata um mobile. Aí a moça que faz a maquiagem contrata um mobile. Aí a noiva contrata um mobile. Aí o do som contrata um mobile. Realmente precisa muito, né? Precisa ter uma comunicação ali para ninguém se atrapalhar, ou enfim, para limitar um pouco essas questões. Eu entendo que todo mundo precisa de mídia, mas alguma coisa precisa ser feita. Mas se você é o mobile que está ali dentro de um casamento, é muito importante que você compreenda o seu lugar, sabe? Você pode fazer o seu trabalho, mas não atrapalhe do outro. Porque aí, se você não atrapalhar do outro, o outro também não vai te atrapalhar e não vai querer te bracar, entendeu? Sim. Então, é muito importante que você entenda isso. Essa questão de que o mobile não é melhor que ninguém, não. Entendeu? Tá todo mundo ali fazendo o seu trabalho e todo mundo tem ali sua entrega. E um outro ponto sobre essa questão de casamento em si, de nicho, que eu queria ter citado antes, mas eu esqueci, que é sobre, para quem está começando essa parte mobile, é muito importante que teste nichos diferentes, entendeu? E entenda quais você se identifica. Pode ser que você se identifique só com um. Tem gente que trabalha só com casamento. E tá tudo bem. A pessoa, não, eu gosto mais de trabalhar com casamento, não trabalho com show, não trabalho com marca, eu trabalho com casamento. Show. Você se identificou, é isso. Você gosta de fazer casamento? Eu já fiz alguns casamentos, mas poucos. Não faço muito. Eu sempre lindo saio seus convites. Ai, obrigada. Eu sempre saio com vontade de casar. Entendeu? Todas as vezes que eu faço um casamento. Acho que eu só fiz uns 3 casamentos até hoje, sabe? É pouca coisa, assim, mas não por questão de falta de oportunidade. Sim. Mas muito porque é um nicho que a gente trabalha. Sim. Que eu trabalho, mas não é o nicho principal, sabe? E assim, eu acho, no meu caso, é um pouco complexo porque você agenda com muita antecedência. Sim, muita. É muita antecedência. E assim, no meu caso, eu trabalhei uma vez pra eu ver como é e tal. Ficou super legal o resultado, eles amaram, mas eu fiquei muito tensa porque não dá pra repetir a cena. Entendeu? Como eu vou falar? Fala assim de novo, que eu não peguei. Bota aliança. Então, assim, deu tudo certo. Mas eu fiquei extremamente tensa, não foi prazeroso, eu não me diverti. Sim, é muito esse cenário mesmo. E é um ponto pelo qual, tipo, eu não trabalho tanto com casamento. Porque eu também fico um pouco tensa, assim, sobre essas questões de não tem como repetir nada, entendeu? Se você perder aquela cena, ou então alguma fala. Enfim, são várias coisas. Muita responsabilidade, muita responsabilidade. Né? Mas é um nicho. E aí é muito importante para quem tá começando, testar vários nichos de fato. Entendeu? Vou fazer show. Eu acho também. Vou fazer corporativo. Vou fazer vídeos de produção de conteúdo que tem, assim, num restaurante da rua, nas lojas. Num bar, nas lojas. A loja da tua amiga tem uma loja de roupa, uma loja de bijuteria. Mano, testa. Vai testando, entendeu? Porque é isso. Todo mundo hoje precisa de mobile. Precisa. Todo mundo hoje precisa de mobile. Fica a dica. Todo mundo precisa de mobile hoje. E às vezes chega gente falando, não tô conseguindo trabalho. Eu não sei como, assim, porque é só você falar sobre o que você faz, não precisa nem ser na internet. É oferecer pra qualquer comércio da rua. Pra onde você tem acesso. Qualquer um vídeo. Isso já é, sabe? Isso já é um passo. Portfólio, uma oportunidade. Exato. Eu acho que é você usar o que você tem acesso. Como eu falei, todo mundo precisa de mobile hoje em dia.
porque todo mundo quer estar nas redes sociais e tal, da vidraçaria na sua rua, na esquina da sua casa, sabe? Todo mundo precisa. É claro que tem a questão financeira também, tem a questão de precificação, né? Que acaba que tem comércios, né, que não pagam da mesma forma que pagam, sei lá, um evento. Claro, Sim. existe isso, mas eu acho que é muito importante você que está começando, você testar vários cenários, vários nichos, justamente para você conseguir se identificar e entender aonde de fato você se identifica mais, aonde de fato funciona melhor para você, aonde de fato você compreende mais. É igual, por exemplo, mano, se a gente for parar para listar tanto nicho que tem, porque tem nicho da saúde. A galera que atende Sim, dentista, nossa. médicos e cirurgiões Eu já e fiz tal. vários. Exato. Eu só trabalhei com dentista, mas eu nunca trabalhei com médico. Mas eu tem. fiz dentista, fisioterapeuta, restaurante, Também. loja de calçados. Tá vendo? Restaurante, bar, Que mais? casa de show. não Loja sei. de roupas. Isso Sim. tudo antes de... Exato, é importante você testar, entendeu? A galera que faz essa questão de preenchimento labial, né? Que faz Sim. harmonização, é um nicho também, que é um nicho que precisa muito de estar ali online, Médicos. na internet, médicos. Tem muita oportunidade, Tem muita né? oportunidade. Então é muito importante que, tipo, antes de você... Porque às vezes a gente quer entrar no mobile, brilha os olhos, isso aqui, Rock ó. in Rio. Sabe? Você tá num showzão e tal, no evento, brilha o olho. Você pode testar isso, mas eu já vi situações da pessoa, tipo, brilhar o olho, essa questão de evento, testar e não se identificar. E aí se identificar com outro nicho, se identificar com o nicho de alimentício, né? De gastronomia, se identificar com questão de saúde, Sim. se identificar com varejo. Então, tipo assim, é muito importante você teste, se identificar com casamento. Então, é muito importante você teste para você se identificar, entender aonde você pode atender, entendeu? Porque realmente, gente, hoje estamos no cenário do mercado mobile, onde tem muita oportunidade. Tem muita, Tem né? muita oportunidade, sabe? Mas é uma construção. E eu não é acho só pegar que- o celular, baixar o CapCut pago e Não. tô pronta. Não, você precisa praticar, precisa se desenvolver, entender aqueles pontos de Acho postura, que né? estar com as conexões certas também, investir. Eu acredito muito na lei, assim, que se você investiu em algo, em alguém, em algum momento isso volta pra você. Em algum momento isso volta para você. Então, quando eu comecei, eu não neguei de pagar alguma aula ou pedir pra pessoa, me ensina sobre isso, eu te pago tanto. Sim, E isso foi o que me movimentou sim. a conseguir o que eu consegui, assim, a conquistar o que eu queria. Completamente. É a questão da comunicação, né? Você se comunicar com quem te inspira, com alguém que você tem referência, com alguma colega. É igual o que a gente faz, né? A gente marca com as nossas Sim. amigas mobiles, mas não é só pra focar e tal. A gente tá ali trocando ideia, a gente tá ali se complementando profissionalmente. Então, é muito importante que a gente esteja sempre, não fique só preso em casa, né? E eu engraçado, porque eu não tinha vergonha, assim. Quando eu me mudei pra São Paulo, eu tinha que falar com tinha uma vergonha. pessoa por semana. Uhum. Porque eu precisava me conectar para as pessoas me contratarem. Sim. E eu mandava assim, oi, tudo bem? Vi que você tá em São Paulo, vamos almoçar amanhã. Vamos tomar um café. E a pessoa, vamos. É isso. Onde você tá? É isso, é o que minha mãe sempre fala. Quem não é visto não é lembrado, sabe? Eu acho que esse Movimento nicho... gera movimento. Exato. E eu acho que esse tópico de você estar em movimento é muito importante e a gente usar a internet a nosso favor mesmo, né? Então, é aquela coisa, é muito importante que você tenha um portfólio. Vamos lá, para encerrar. Dicas, uma dica para você que está começando, dicas, né? Para você que é mobile ou quer começar no mobile, que você precisa fazer, né, para se inserir muito bem no mercado e continuar, né, estando no mercado. O primeiro ponto, né? Estar em movimento, Estar em movimento. trocar ideia com as pessoas, se comunicar com as pessoas, conversar, né? E se colocar nesses cenários mesmo. Se onde... conectar com as pessoas certas. Exato. Ser visto. Então, a gente tem vários eventos super legais que dá pra ir. Sim. Do nosso setor ou de um setor paralelo, assim, digamos, por exemplo, posso falar alguns? Pode. A Filmicon, eu acho que é um Posso evento falar? super legal, assim, que Sim. tem muitos filmmakers câmeras, sim, mas eu acho que os mobiles precisam ser vistos e lembrados ali em questão de criatividade. Sim. E eu fui em todas. Eu fui Sim. em todas não, né? Eu fui em 3 seguidas. E eu me conectei com tanta gente legal Sim. que me trouxe oportunidades depois de 1 ano, depois de 6 meses. Exato. E absorver, né, o que tem ali. É. Porque a gente fica, mas Filmicon é um evento de filmmaker, de foto. Mas, gente, várias coisas somam, entendeu?
Por exemplo, o que me salvou, por exemplo, de usar um exemplo, né? A Blackmagic hoje, de ter uma habilidade rápida, é porque eu tive uma vez, eu fiz um workshop da Cria, que é uma outra produtora mobile, ou de mobile não, desculpa, de filmmaker, que eles têm a Bela, que é um braço educacional deles. E aí eles fizeram, um tempo atrás, um workshop de fotografia. E aí lá fala de ISO, obturador, essas coisas. Massa. Então isso soma com... Eu assisti e falei, bom, não sou fotógrafa, mas absorvi uma informação aqui e isso vai ser útil em algum momento. Foi, entendeu? Eu acho em vários momentos. Tanto na questão da fotografia com menos é mais, quanto a questão da Blackmagic, né? Enfim, então é muito importante, realmente. Continue. É isso, né? Se conectar com as pessoas certas, ser vistas em evento... estudar, ter um portfólio. Às vezes a pessoa fica esperando ter um Rock in Rio para fazer um portfólio, mas não precisa. Gente, não. Se você não tem cliente ainda, faz com os comércios locais que você tem perto da sua casa. Todo mundo precisa de um vídeo. Sim. E se conectar com as pessoas, para mim, foi o que mais o network, me levou, né? assim, pra frente. Eu acho que tem essa questão do que não é visto não é lembrado. Então isso encaixa com esse âmbito de fazer network, de estar em lugares, de se colocar, né, nesses cenários para você se conectar com pessoas de N nichos. Também tem essa questão de você ter um bom portfólio, né? Você começar de algum lugar. Então, foi como você falou, todo mundo precisa de um vídeo, né? Então pede ali para onde você tem acesso para fazer um vídeo, para você ter no seu portfólio. Isso aí, se a pessoa ganha o vídeo, você ganha um vídeo ali para você colocar no seu portfólio. Até questão de evento, poxa, eu quero começar a cobrir evento de show, mas eu nunca cobri um evento de show. Cara, mas você pode ir no show, fazer um vídeo. E fazer um vídeo. É igual recentemente, uma menina que a gente chamou para fazer uma das empresas, uma das praças do Djavan. A gente chamou ela e eu pedi para ela o portfólio, e aí ela me mandou o portfólio dela, só que aí ela falou, olha, eu fui pro show do Djavan e eu fiz esses vídeos aqui. E aí ela já me mostrou o vídeo que ela fez do Djavan, entendeu? E aí, assim, troquei uma ideia com ela, viu o portfólio, mas aquilo ali foi porque ela não tinha, tipo, portfólio, muita coisa, tipo, de show. Mas ela tinha do que eu precisava ali, entendeu? E ela me mostrou. Bom. Então, tipo assim, porque ela tava lá curtindo e ela entendeu que, isso aqui pode ser um portfólio, entendeu? Então, como eu fiz com o do Saulo mesmo, né? Eu tava ali me divertindo no Carnaval de Salvador, na pipoca do Saulo, e falei, vou gravar um vídeo porque isso aqui vai servir para alguma coisa. Eu gravei, concentrei, editei e pronto, entendeu? Serviu de portfólio e continuei me divertindo. Então, a gente tem acesso a tudo que a gente precisa. Então, é muito importante isso. E se preocupar com essa questão de atualizar o portfólio. Mas meu Instagram, ele é privado. Gente, tudo bem você ter uma vida privada, mas coloca então, pelo menos no link da bio, o teu portfólio, porque às vezes a pessoa te indica, eu conheço essa pessoa aqui, aí eu vou lá entrar, perfil privado, não tem um link na bio, não tem nada na bio, que que eu vá para algum lugar onde eu veja o seu trabalho, que eu tenha acesso a você, entendeu? Acesso ao que você faz. Então, tenha esse cuidado, se preocupe, né, com essa questão de postura profissional, estude coisas não necessariamente só do mobile, né? Tipo assim, eu tenho que sempre estudar e fazer cursos relacionados a mobile. Não, você pode fazer um curso de filmmaker, você pode fazer um curso de storytelling, de planejamento, sabe? De enfim, organização financeira. Muito importante, entendeu? Abra um MEI, abra um ME, enfim, se preocupe com isso. Separe as contas bancárias. Separe tudo certinho, sabe? Não comece assim, do nada, sem uma ajuda de contabilidade, sabe? Se você não tiver uma contabilidade para você contratar, até questão financeira, porque querendo ou não é um gasto, né? Que você tem que colocar na sua conta. Mas tenho certeza que tem um amigo que é bom no financeiro ali, é bom na contabilidade. Troca uma ideia com ele ou com ela, enfim. Então, use o que você tem acesso inicialmente, sabe? E mostre o que você quer fazer, né? Porque muita gente meio que fica aquela coisa do tipo assim, escondido, né? Achando que a oportunidade vai bater na porta, assim, do nada. Eu acho que, assim, o simples fato de você interagir também de forma genuína com as pessoas que você gostaria de trabalhar, também é muito massa. Sim. Enfim. É isso. Eu acho que é isso, né, Fabizinha? Ai, amei. Muito bom conversar com você. Se deixar, a gente vai ficar umas 4 horas aqui falando. Pode marcar outra vez, inclusive. Mas muito obrigada por topar participar comigo. Muito obrigada, Preide, aí pelo convite, né? Obrigada pelo convite. E pode chamar mais a gente para outras pautas, que a gente está sempre
disponível para conversar e falar muito. Sim, né? conta comigo. Obrigada pela oportunidade, foi ótimo. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.